Este cara é um dos guerreiros mais letais do reino, e agora está trabalhando como guarda de uma criança com uma doença terminal que nem sequer tem mana em seu corpo. Quando a criança tentou forçar sua saída do quarto, o guerreiro teve que liberar sua aura assassina, a mesma que fazia seus piores inimigos tremerem de medo. Mas a criança simplesmente atravessou aquilo como se não fosse nada. Mas como isso era possível? Como o guerreiro mais respeitado da mansão pôde falhar em parar uma criança? Essa criança é Kyle Seltarian, e ele nasceu destinado a morrer. Neste mundo, mana é como água, e todos precisam dela apenas para se manterem vivos. Kyle estava faminto por mana e, por causa disso, morreria antes de completar 20 anos. Mas o que ninguém mencionou é que esta criança era a reencarnação do jogador número 1 que passou 10 anos no jogo, alguém que conhece todos os segredos deste mundo, incluindo o destino de Kyle. Ele sabe que não morrerá de sua doença, mas dos monstros da rebelião em seu próprio território, uma rebelião que seu próprio irmão Adolf iniciará. Kyle pertence a uma das famílias de espadachins mais respeitadas do reino, mas ele não tinha absolutamente nenhum talento para isso. Mesmo com o jogador sabendo tudo sobre a história, ele não tinha ideia do que fazer para mudá-la. Então ele começa a perder o controle, descontando toda a sua raiva nas empregadas até que seu pai não teve escolha a não ser trancá-lo em seu quarto. Sabendo que sua família será destruída, sem talento para espada ou magia, sem chance real de sobrevivência, e ainda trancado em seu quarto, sim, o universo realmente levou para o lado pessoal desta vez. Com seu destino já selado, uma luz aparece atrás dele com vários orbes mágicos brilhantes flutuando ao redor. Ele está confuso porque nunca viu algo assim no jogo antes. Sem saber o que fazer, ele estende a mão e toca em um dos orbes, o que aciona um monte de notificações do sistema e exibe seu perfil do jogo. Ele descobre talentos que nem sabia que existiam. Como ele passou anos dentro daquele jogo, ele adquiriu conhecimento, segredos e até sabe sobre as catástrofes que estão por vir. Ele tem tudo o que é preciso para se tornar o mago mais poderoso da história. Ele começa a treinar, moldando mana em rajadas de energia afiadas e disparando-as diretamente na parede. Pouco a pouco, a energia flui por seus canais bloqueados, conseguindo eliminar a doença que deveria matá-lo aos 20 anos, e agora ele está finalmente livre. Enquanto isso, na cozinha do palácio, uma garota chamada Erziel tenta entregar uma refeição ao jovem mestre. As outras empregadas se recusam a servir Kyle como forma de protestar contra seu comportamento. Quando Erziel decide fazer seu trabalho mesmo assim, uma de suas colegas de trabalho derruba o prato de suas mãos e bate nela. A cena é interrompida pela chegada de Leon, um nobre respeitado na mansão, que ordena que a refeição seja refeita e entregue. Enquanto isso, Kyle estava em seu quarto pensando em como mudar o destino da família do Marquês com esses dois novos talentos. Quando Erziel finalmente chega ao quarto de Kyle com a comida ainda quente, Kyle usa sua habilidade de percepção e descobre que ela tem múltiplos talentos. Ele fica ainda mais impressionado quando descobre que ela tem um talento de alto nível. Uma memória de um ano atrás se revela. Ele descobre que Erziel foi comprada por Kyle por $2 em um leilão. No final, ele a libertou da escravidão, devolvendo-lhe a liberdade. A garota, comovida com a liberdade que recebeu, prometeu segui-lo aonde quer que ele fosse. Agora Kyle percebe o quão valiosa ela é. No jogo original, Erziel nunca existiu como personagem porque ela já estava morta na rebelião antes de encontrar qualquer jogador. Ele decide mudar isso, dizendo a ela que vai ensiná-la a usar seu talento. Erziel fica emocionada ao ouvir isso, e seu afeto por ele cresce ainda mais. Dias depois, Kyle foi autorizado a sair de seu quarto para absorver todas as partículas de mana do lado de fora. Leon quer ser punido por usar intenção assassina contra Kyle, mas Kyle perdoa e diz que não há necessidade disso. Leon foi contar ao seu mestre, e os dois acabaram discutindo, tentando descobrir como este garoto se tornou forte o suficiente para resistir a um guerreiro experiente. Leon foi falar com Kyle, mas ele ainda estava meditando, parecendo um Buda. Então ele foi e disse ao pai de Kyle que ele já estava meditando há 6 horas. O velho começou a se lembrar dos dias em que eles treinavam, quando Kyle não conseguia durar nem 10 minutos antes de desistir, e agora ele está meditando por 6 horas seguidas. Algo está definitivamente diferente neste garoto. No dia seguinte, Kyle acorda com mana jorrando de seu corpo. Tentando espalhar essa mana por todo o seu corpo, ele começa a empurrá-la para frente, rompendo todas as barreiras até finalmente alcançar seu coração. E assim, ele se torna capaz de usar magia. Neste mundo, para poder usar magia, você precisa formar um círculo mágico dentro do seu coração. Com o objetivo de aprender a usar magia, ele se dirige à biblioteca de sua família. A mulher responsável pelo local fica completamente chocada porque nunca o viu lá antes.
Ela começa a perguntar o que aconteceu, mas Kylie já estava vasculhando todas as prateleiras, abrindo os livros um por um, procurando por algo sobre como formar um círculo mágico. Depois de passar um tempo destruindo a biblioteca, quando ele finalmente encontra um livro introdutório sobre magia, ao lê-lo, ele percebe que a língua é completamente diferente de tudo que ele conhece. Uma notificação do sistema aparece informando que sua habilidade de visão espiritual foi ativada. Com essa habilidade, ele conseguiu traduzir o livro para uma língua que ele realmente pode entender. Com a tradução completa, ele finalmente consegue aprender magia. Por causa disso, não há necessidade de ficar lá mais tempo do que o necessário. Em segundos, o garoto devora os livros e pede ainda mais títulos para iniciantes. Sendo esperto, ele decide alugar todos e levá-los para seu quarto no palácio. Esta é a última remessa de pedidos, e ela enche o quarto inteiro com papéis. É tão estranho que o loiro pergunta se está tudo bem, porque ele nunca viu o garoto ler antes. A ruiva fica muito preocupada. Foram muitos pedidos de uma só vez, e ela está com medo de que algo trágico esteja prestes a acontecer. Afinal, o garoto costumava odiar ler, e de repente ele está mostrando um interesse que ela nunca viu. Quando ele vê o garoto estudando princípios básicos de magia, o guerreiro se lembra de sua doença de mana. O garoto, sendo perspicaz, adivinha o que o homem está prestes a dizer e comenta que magia é difícil de aprender, mas ele está certo. E todos naquela casa devem achar que o garoto está fazendo agora é super bizarro. Como ele é o garoto infame da família, não surpreenderia ninguém se ele agisse de forma estranha de vez em quando. Mas ele se lembra do que disse antes. Ele não quer morrer jovem, e tem que tentar as coisas. Ele tem que tentar de tudo. Motivado, ele diz que fará o que puder para resolver essa condição amaldiçoada, então seu plano é deitar um pouco e ler o máximo que puder enquanto descansa. O jovem lorde que o guerreiro se lembra é completamente diferente agora. Ele se lembra de uma vez em que o garoto estava chorando depois da aula de esgrima. Ele disse que seu pai lhe disse que não precisava de alguém fraco como ele. Naquela época, ele era apenas um garoto fraco e chorão que não conseguia lidar com nenhum problema. De repente, o protagonista percebe que seu amigo ganhou um novo status, favorito. Aparentemente, eles estão se aproximando muito agora, e o guarda fica do lado de fora para não atrapalhar. As coisas estão mudando entre eles, e talvez seja porque ele começou a estudar. Talvez devorar uma tonelada de livros de uma vez conte como persistência neste mundo. Agora que o guarda se foi, o garoto está finalmente sozinho com sua montanha de livros. Agora ele pode realmente começar a ler de verdade usando sua magia de percepção. Como mágica, todos os livros começam a ser decodificados ao mesmo tempo, insanamente rápido. A velocidade de sua habilidade é louca. É 12 vezes mais rápido do que ler normalmente. Além disso, as partes difíceis estão sendo salvas em uma pasta separada. Com o tempo, os princípios de formação de círculos são digitalizados e armazenados no banco de dados. Sua compreensão aumenta à medida que os livros são decodificados pouco a pouco. Agora, usando os dados decodificados, seu plano é criar um círculo mágico. Com o básico dominado, ele finalmente atende aos requisitos mínimos para formar um. Guiando sua mana por aquele caminho dourado, ele consegue criar o que deseja. Focando o máximo que pode, ele usa todo o seu poder azul para mover a magia em seu peito. O processo é doloroso e brutal, como se seu coração estivesse prestes a queimar. Mesmo assim, ele tem que aguentar até o fim. Caso contrário, a mana voltará para seu corpo de uma forma horrível e danificará seus órgãos. A magia começa a sair de controle, jogando livros por todo o quarto enquanto ele aguenta só mais um pouco. Depois de muito esforço, ele finalmente consegue formar seu primeiro círculo de mana, enfraquecendo os canais de mana bloqueados. Agora sua mana não está mais presa dentro de seu corpo. Está fluindo para fora, mais forte do que nunca. Ele está emocionado por ter atingido seu objetivo e poder usar magia como quiser. Então ele percebe que já é de manhã, e passou a noite inteira fazendo isso sem nem notar. Ele mal tem tempo de pensar que seu amigo vai ficar bravo com isso antes de desmaiar. Na manhã seguinte, a garota traz o café da manhã para o garoto e o encontra inconsciente no chão. Ela fica totalmente chocada e tenta acordá-lo enquanto também tenta entender a bagunça com todos os livros. Em apenas uma noite, o protagonista usou toda a mana que ele vinha acumulando por dias para formar aquele círculo. E a partir de agora, um novo capítulo em sua vida como mago finalmente começou. Capítulo 7. Na cozinha, a empregada está feliz cozinhando uma refeição deliciosa. Ela fez isso porque da última vez foi elogiada por isso, e isso deixou seu mestre feliz. Desta vez, as outras garotas querem ser as que entregam o prato ao Lorde. Então, de repente, elas mudam de tom e dizem que o garoto é responsabilidade delas, e que precisam voltar ao acordo original agora que a personalidade do mestre está muito melhor. A garota diz que, se houver alguma reclamação sobre o trabalho,
elas podem resolver com o protagonista. Ignorando todas elas, ela vai embora, deixando-as sem nada a dizer. Antes de sair, a invejosa retruca, basicamente dizendo que ela não é ninguém importante. De volta à cama, o garoto saboreia sua refeição de carnes temperadas. A receita foi ajustada desde a última vez para torná-la ainda mais saborosa a cada dia. Como ela tem treinado duro todos os dias, também aprendeu outras receitas com o chefe de cozinha. Além disso, o garoto quer saber como estão as coisas com a magia espiritual. Para começar, é preciso o livro de introdução para esse estilo de magia, e a garota é muito inteligente. Ela já leu metade do material sem nenhuma ajuda mágica. Pelo que ele leu até agora, parece que ela vem de uma família trabalhadora e aprende de forma constante ao longo do tempo. Para a idade dela, ela é bastante talentosa, mas ainda não é o suficiente. Fechando o livro, ele diz que ainda não tem tempo e que precisa ficar mais forte para aprender mais. Em 2 meses, a família realizará a cerimônia de sucessão, e algo vai acontecer naquele dia. Um golpe liderado pelo segundo filho, Adolf, derrubará a família do Marquês. Se eles não quiserem morrer na rebelião, todos precisam ficar mais fortes, especialmente ela. A partir de agora, ele ordena que outra pessoa cuide do trabalho da cozinha enquanto ela se concentra mais em estudar. Mas ela diz que vai se esforçar em ambos porque não quer que ninguém, exceto ela, cuide e sirva seu mestre. Chorando muito, ela implora para que a deixem continuar fazendo isso em vez de deixar para as outras. Isso surpreende o jovem, e ele entende de onde ela vem. Sua família desmoronou, e ela passou de nobre a escrava da noite para o dia. Ela até perdeu o contato com a família em outros continentes, sem saber se estavam vivos ou mortos. Sua vida está finalmente começando a parecer estável novamente, e ela ficou desorientada quando descobriu que tinha que estudar magia espiritual. Ela provavelmente pensa que, se não fizer bem o seu trabalho, será expulsa da mansão. Mas ele a tranquiliza novamente, dizendo que ela é a pessoa em quem ele confia para estar no comando. Ele diz que não abandona ninguém e que sempre protege as pessoas que são suas. E ele promete que não disse a ela para estudar essas coisas sem um motivo realmente importante. Suas habilidades são tão boas e cuidadosas que, se ela continuar se esforçando, será promovida a empregada-chefe. Mas há muitos funcionários na mansão que poderiam substituí-la a qualquer momento, então ele pergunta se ela está curiosa sobre o que acontecerá se ela treinar nesta arte. Magos com esse tipo de habilidade são extremamente respeitados e super raros em qualquer lugar do mundo. Se ela estudar, se tornará uma maga incrível, e todos a respeitarão. E até lá, não haverá nenhum NPC que possa substituí-la nesse campo. Parece incrível, e nem ela tem certeza de que consegue fazer isso. Entregando-lhe os livros de que ela precisa, o homem diz que ela se tornará a maior de todos os tempos. Ela aceita o presente com um abraço, acredita em seu Lorde e decide dar tudo de si. Agora o relacionamento deles subiu ainda mais, para 60. Depois disso, a garota é nomeada empregada pessoal do mestre para que possam estudar juntos. Enquanto cuida das necessidades pessoais do garoto, ela é transferida para um quarto particular. A partir de agora, esse será seu novo espaço onde ela poderá estudar e treinar em paz. É muito melhor para a segurança, e ela não precisa se preocupar com as outras garotas invejosas. Ela adora porque agora está muito mais perto do quarto de seu Lorde. Juntos, os dois decidem trabalhar duro e sobreviver, não importa o que aconteça. Enquanto estudava em seu quarto, ela observava o garoto passeando pelo jardim. Cada vez que os dois se encontravam, eles gostavam mais um do outro, e o relacionamento deles melhorava. Mais tarde, o guerreiro precisa ouvir algumas notícias urgentes. Acontece que é sobre o grande Lord Adolf, que descobriu que seu irmão mais novo mudou. Ele ficou muito mais forte ultimamente e tem treinado todos os dias. Além de focar nos estudos mágicos, sua personalidade também melhorou muito, e ele não é mais irritante. Percebendo que seu irmão finalmente amadureceu, ele decide que deveria passar para uma pequena visita como o irmão mais velho. Capítulo 8. As caminhadas matinais do garoto sempre incluem um momento para ver sua amiga. Desta vez, ele está planejando ir a algum lugar fora de vista. Ele diz que é tudo para realizar um experimento mágico. Eles se dirigem a um local fora do território do reino, escondido por árvores densas. Enquanto ele treina, seu amigo tem que garantir que ninguém se aproxime para que o segredo deles não seja revelado. O loiro parece preocupado porque seu amigo não deveria estar treinando com aquela doença, mas o atual Lord Kyle é totalmente diferente e consegue controlar energia. Ele dispara um poderoso míssil mágico em uma árvore à sua frente. A explosão é tão grande que ambos ficam chocados com o poder e o talento. O ataque até destrói a árvore, deixando claro que o teste funcionou. O som foi tão alto que poderia ter sido ouvido da mansão, mas a aura abafou o barulho. Os reflexos rápidos do loiro vieram no momento perfeito para proteger o segredo deles.
Kyle diz que formou seu primeiro círculo mágico alguns dias antes, seguindo as instruções do livro que pegou emprestado. E com isso, usando a aura, ele conseguiu superar a doença que o atormentava todos os dias. Exibindo a magia com um sorriso, ele diz que não planeja morrer jovem. Finalmente, o homem entende o que parecia diferente em seu amigo nos últimos dias. Ele parabeniza seu irmãozinho por se curar com sua própria inteligência. O relacionamento deles melhora, como seria de se esperar de alguém que respeita a perseverança. Mas aquele míssil mágico ainda é do primeiro círculo, e não deveria ser nem de perto tão forte quanto o soco de um brutamontes. O estranho é que o poder parece mais com o de um círculo de quarto nível. É louco que ele tenha desbloqueado uma habilidade de quarto nível, mesmo sendo um mago iniciante. Talvez o garoto seja um prodígio que nunca foi notado antes. Graças à sua habilidade, ele conseguiu ler todos os livros da biblioteca e economizou meses de estudo para formar o primeiro círculo. Enquanto estudava, uma pergunta surgiu. Por que a magia é diferente do jogo original? Aqui, ele precisa primeiro desenhar um ritual e depois lidar com equações difíceis para ativar o feitiço. No jogo, a magia era muito mais simples. Você apenas fazia um símbolo e a mana era ativada. Mas a magia dele não é nada fácil de usar, e é forte demais. Isso é um grande problema porque agora não é a hora de revelar quem ele realmente é. Então ele pede a seu amigo para manter isso em segredo entre os dois. Mas a maneira como o garoto faz isso piora o relacionamento deles, porque o homem não gosta desse tipo de coisa. O motivo é que ele não quer que as pessoas saibam o quão forte ele é, e ele se lembra que a rebelião acontecerá em 2 meses. Isso assusta o loiro quando ele se lembra da cerimônia de sucessão. Tradicionalmente, a família escolhe o sucessor com base na competência. Eles também avaliam a personalidade, o talento com a espada e outros fatores. Com base nisso, todos são julgados, e então é hora de escolher o herdeiro mais promissor. Neste momento, há 2 principais concorrentes com mais destaque. Um é o filho mais velho, o grande Abel, e o segundo filho, o cruel e calculista Adolf. O mais velho é o filho legítimo do Marquês e o candidato mais famoso. Ele é gentil por natureza e tem excelentes habilidades com a espada, treinado desde a infância. Adolf, por outro lado, também é legítimo, mas foi completamente ignorado porque seu irmão era mais talentoso. Em algum momento durante seu crescimento, no entanto, suas habilidades dispararam, e ele ganhou um monte de apoiadores. Sinceramente, ele tem uma vibe de líder de gangue. Quando se veem, começam imediatamente a trocar farpas subtis, como se fingissem que o outro nem está ali. O Cavaleiro Dourado diz que estava tão perdido em pensamentos que nem os viu a chegar, mas essa desculpa é difícil de engolir, já que ele tem uma aura forte desde os 5 anos. Isso é só uma pequena história de infância e não vale a pena repetir. Enquanto isso, o irmão do meio só despertou a sua aura aos 15 anos, bem tarde. Neste mundo, é normal que algumas pessoas se desenvolvam tardiamente e comecem o treino mágico muito mais tarde. De repente, uma briga começa entre os seguidores do tipo cruel. Isso o irrita muito porque ele sabe que não pode desrespeitar as regras da casa do seu pai. De forma amigável, Abel diz que os subordinados do seu irmão são bem treinados e dignos de servir um potencial herdeiro. A tensão entre os dois só aumenta porque o irmão do meio diz que eles podem rir à vontade, pois não rirão por muito mais tempo. Quando ele vai embora, essa última frase soa bastante suspeita e começa a ser inquietante. Enquanto come, o MC preocupa-se com a cerimônia que se aproxima em 2 meses. Este território não segue a regra de que o primogênito herda tudo. Ele escolhe seus herdeiros, e os critérios mais importantes para a escolha são força e classificação. Há apenas uma exceção, o jovem mestre. Por causa da sua doença, ele foi retirado da sucessão desde o início. Além dele, o seu terceiro irmão mais velho, o Duque, também não pode se envolver nestes esquemas. Então, neste momento, tudo se resume aos irmãos mais velhos, Abel e Adolf. Não falta muito tempo para a cerimônia, e eles não conseguirão fazer grandes jogadas antes disso. E não se sabe o que poderia acontecer se os poderes do MC fossem descobertos. No futuro, existem apenas 2 reações possíveis. Ou tentarão torná-lo um aliado, ou tentarão esmagá-lo o mais rápido possível. É extremo, mas ao longo da história, houve banhos de sangue durante as lutas pela sucessão. De acordo com a história do jogo, o irmão do meio definitivamente tentaria livrar-se do herói. E desde o início, ele planeava exterminar toda a família para poder governar. Então, o objetivo atual do MC é superar a sua doença e tentar construir alianças com pessoas boas. À sua frente, Leon entende que os magos precisam de esconder as suas habilidades para se protegerem. Mas depois deste incidente, ele definitivamente relatará as habilidades do MC ao chefe da família. Neste momento, o guerreiro jura lealdade ao Marquês em vez do jovem mestre, mas o herói planeia fazer algo pelo seu amigo.
Isso deixa o loiro preocupado, sem saber se o MC está realmente a levar a sério essa coisa de ser mago. E ele sabe que o seu pai ficaria super orgulhoso se descobrisse que o seu filho mais novo está a ficar mais forte. Graças a esta conversa, a relação deles melhora muito. E o MC descobre que comer juntos fortalece as relações entre as personagens, então ele planeia que comam juntos todos os dias a partir de agora. A noite cai, e o rapaz continua a estudar os seus rituais sem parar. Se os ativar usando magia, ele pode ganhar poder rapidamente, tipo insanamente rápido. Mas ele não entende por que o método do jogo está a tornar mais forte assim. Em algum momento, ele definitivamente terá que mostrar os seus poderes a outras pessoas. A ativação de mana neste mundo é lenta e difícil de dominar. Mas para controlar o seu poder com mais precisão, ele começa a pensar em alguns métodos. Usando certas vantagens e estratégias, ele pode combinar os dois e ganhar muito poder. O problema é que é muito perigoso, e uma explosão mágica poderia acontecer ali mesmo. Ainda assim, ele pode continuar a tentar porque sabe que não é totalmente impossível. O risco é definitivamente alto, mas a recompensa também. E ele não vai chegar a lado nenhum na vida se nunca se colocar em perigo de vez em quando. De repente, a sua mana começa a sair do seu corpo, disparando loucamente na sala. As coisas ficam bem perigosas, e ele recebe um monte de avisos de explosão. Mesmo assim, ele segue o plano e começa a analisar e ativar as sequências, conseguindo combinar os caminhos para causar danos sérios. Dentro do seu quarto, ele cria um tipo de magia totalmente novo, algo completamente novo e muito poderoso. Desta vez, ele consegue combinar a ativação e criar um míssil mágico. Agora que a base do processo está pronta, ele quer tentar obter ainda mais poder, mas aí o perigo torna-se real, e as explosões chamam a atenção. Nesse momento, uma criada passa, preocupada e querendo verificar se o seu mestre está bem. Felizmente, o rapaz está bem, mas o quarto agora tem um buraco na parede. Um plano mais inteligente seria definitivamente fazer este tipo de experiência fora de casa. Talvez seja por isso que as notificações continuam a aparecer, e ele precisa de montar uma oficina para treinar. Nesse momento, o guerreiro aparece, assustado com o barulho. Na cozinha, a sopa tem um gosto meio estranho. Sem sal, insossa, sem graça. De repente, outra criada percebe que a sopa está a ser feita pela rapariga trabalhadora. É a Daisy, uma das suas amigas e uma pessoa muito gentil, mas a rapariga tem medo de se aproximar porque as suas últimas interações com as criadas correram mal. A Daisy é diferente das outras e dá-lhe dicas de como temperar melhor a comida. Ela fala de um ingrediente que lhe dá um sabor rico e delicioso. Quando prova a comida temperada, a rapariga fica surpreendida com o quão boa ficou. Vendo que a Daisy é tranquila, ela pede a Daisy para lhe ensinar algumas técnicas de culinária. Felizmente, a sua amiga fica feliz por terem esse pequeno momento de aprendizagem juntas. As duas vão juntas entregar a comida e acabam a conversar sobre o senhor. No caminho, a Daisy admite que ficou preocupada quando ouviu que ele queria uma criada só para ele. Felizmente, o MC tem agido de forma muito mais honrada ultimamente e não é uma pessoa má. Enquanto ele está a estudar, descobre que a Daisy perguntou como ele estava. Como combinaram, a Erziel não diz nada sobre a condição atual do seu amigo. A Daisy é elogiada por fazer um bom trabalho e por tomar a decisão certa. Ele pensou que os impacientes já teriam agido, mas a corda é mais comprida do que parece. Ser impaciente é exatamente o que se esperaria do irmão do meio. É óbvio que ele está a apressar as coisas para conseguir executar os seus planos malignos. No seu escritório, o Marquês fica completamente chocado quando descobre que o seu filho superou a doença. Leon está a relatar que o rapaz tem estudado magia. Ele até conseguiu alcançar o primeiro círculo mesmo sem ter talento. Isso deixa o chefe da família perplexo, sem acreditar como este milagre aconteceu. Afinal, ele lembra-se do MC ter uma saúde terrível e viver basicamente deprimido. Por causa disso, os dois brigaram muito e discutiram como se fossem inimigos. Num momento terrível, o rapaz ouve o próprio pai dizer que nunca quis um filho como aquele, alguém que só causava problemas. Dá para ver que o homem se arrepende claramente de ter dito coisas assim no calor do momento. Para superar essa doença, seria necessário um talento mágico anormal e insano, e esse tipo de coisa só aparece aos 5 anos de idade. Talvez este seja o único caso conhecido de alguém que conseguiu isso aos 13 anos, e não há dúvida de que Kylie superou os seus problemas, já que consegue até manipular magia. Isso é definitivamente um milagre incrível, e o rapaz provavelmente ainda guarda rancor do pai. Mas o guerreiro diz que não há rancor. Na verdade, é o contrário. O rapaz até disse que queria falar pessoalmente com o chefe da família, pois está praticamente preso em casa e quer a permissão do Marquês para sair, e insiste que o pai saiba que ele quer um encontro a sós. Com isso, o homem conclui que não pode haver ressentimento entre eles agora. Isso anima o pai devastado,
que finalmente pode encontrar o seu filho. Nesse momento, o rapaz aparece bem vestido para se encontrar com o Marquês. Capítulo 11. Ele é o chefe da respeitada família de espadachins que protegeu a fronteira de monstros por gerações. Um dos únicos 5 mestres da espada em todo o continente. Por último e mais importante, o pai do protagonista. Aproximar-se dele faz a mão do rapaz começar a tremer sem motivo aparente, mas o seu corpo ainda se lembra do ressentimento e medo que costumava sentir. Ele lembra-se do tempo em que treinavam com espadas, foi repreendido e discutiram várias vezes, sendo tão fraco que nem conseguia levantar a espada de madeira. Era demasiado pesada. Isso foi uma decepção para uma família de espadachins que nunca teve um filho tão fraco. Durante muito tempo, ele sentiu-se inútil por não conseguir usar espadas e pensou que seria abandonado. Todos esses sentimentos atingem o protagonista com força, porque ele se lembra de tudo de uma só vez. Essa memória pertence ao dono original deste corpo, o príncipe. Mas como as suas almas se entrelaçaram, os sentimentos também se conectaram. Felizmente, a pessoa no controle agora não é o covarde que costumava ser. Porque além de ser o rapaz, ele também é ali, um adulto na vida real. O seu trabalho é provar que Kyle Seltaria merece respeito. Os dois finalmente encontram-se, e um silêncio estranho instala-se. Aparentemente, o herói tinha algo que queria dizer ao pai naquela reunião. As regras eram claras. Ele não podia sair do seu quarto sem permissão. Como ele tem estudado ultimamente, foi-lhe permitido ir à biblioteca, mas não podia causar problemas. O herói não confia nada no seu pai, considerando todos os problemas que aconteceram antes. Mesmo assim, o seu pai é um dos homens mais poderosos do continente e um adversário assustador. As coisas estão difíceis, e a única opção é lidar com isso através de uma negociação direta. No passado, ele teria perdido a paciência e respondido, mas agora parece muito mais maduro. Ele já causou problemas suficientes ao seu pai, e o seu passado está a pesar sobre ele. Então, ele está a pensar seriamente, e agora tem uma oportunidade de mudar. Depois de tantos anos de luta, o rapaz finalmente pede desculpa pela forma como agiu. Além disso, o rapaz esperto também quer fazer um acordo com o Marquês. Toda a gente já sabe que o rapaz anteriormente doente conseguiu superar a doença que o estava a destruir. Isso é um milagre enorme. Difícil de acreditar, mesmo num mundo de fantasia como este. O poder do protagonista é incomum, e ele mistura círculos diferentes. Ele cria uma bola de fogo para provar que é um mago do primeiro círculo. Mesmo depois de ouvir a história do guerreiro, o pai ainda não acreditava. Mas no momento em que vê com os seus próprios olhos, tudo muda. Ele ficou tão forte que consegue realmente sentir a mana correr nas suas veias, crescendo cada vez mais. Sabe, os magos que conseguem superar essa doença têm um potencial insano. Neste mundo, um mago poderoso vale tanto quanto uma ordem inteira de cavaleiros. E embora sua família seja conhecida por espadachins, ter um mago forte na linha da frente seria uma grande vantagem também. Se a família apoiar este plano, todos podem beneficiar dessas habilidades. Um exército que combina espadachins de elite com magos excepcionais seria mais forte do que qualquer outra coisa no continente. Este acordo beneficia a família e, obviamente, o rapaz também. O seu talento vale a pena ser investido e desenvolvido. Na vida, o importante é vencer, e Omar Kaye valoriza o lucro e a honra acima de tudo. Tentar usar a carta do laço familiar não funcionaria, e ele é totalmente capaz de tomar decisões a sangue frio pelo bem da família. Mas se os seus interesses se alinharem, até uma relação estável pode transformar-se em cooperação. Agora as coisas serão resolvidas entre dois adultos inteligentes. O velho nem consegue dizer se aquele rapaz é realmente o filho que ele conhecia, porque ele já não age como uma criança. Ele parece ter amadurecido, por isso pediu que investissem num talento tão raro como o seu. A negociação correu tão bem. Ele descobriu exatamente o que o outro lado queria e usou isso para negociar. Ele conseguiu exatamente o que queria usando o seu poder e autoridade. É surreal ver um miúdo que costumava queimar livros a falar assim. Uma criança que já foi vista como uma decepção para a família cresceu e melhorou. Agora que ele é considerado valioso, eles fornecerão financiamento juntamente com pedras mágicas para os seus estudos. Mas, a sério, ele precisa de provar o seu valor e não desiludir o pai. Passam-se alguns dias, e os seus amigos vêm ao seu quarto. Tudo está muito mais luxuoso agora, e há uma oficina pessoal para magos. O interior foi reforçado com uma barreira mágica nas paredes. Além disso, o local está abastecido com todo tipo de ferramentas, poções e artefactos. O guerreiro fica pasmado porque deve ter custado uma quantia ridícula de dinheiro. Felizmente, o seu querido papá ficou mais do que feliz em pagar até ao último cêntimo. É inesperado que aquele homem rabugento tenha sido conquistado pelo charme do próprio filho. A Erziel também fica surpreendida porque é difícil usar magia espiritual livremente dentro do quarto.
É por isso que o seu amigo montou um espaço separado para isso. O local foi equipado com dispositivos anti-vibração para que ela possa praticar livremente, e ela tem permissão para usar a oficina sempre que quiser para estudar, porque o protagonista quer que ela se torne o seu braço direito no futuro, não apenas como criada, mas como uma maga espiritual sem precedentes. Isso fala chorar muito, já que ela já trabalha todos os dias sem descansar. O seu objetivo é aprender tudo o que puder e tornar-se alguém útil. A relação deles torna-se ainda mais forte, e tudo parece bem. De repente, algumas pedras começam a brilhar, chamando a atenção da rapariga. O círculo espiritual está a reagir e parece fora de controle. Uma luz estranha sai do ritual, formando um espírito incompleto e, sinceramente, é super fofo. Ele imediatamente faz amizade com a criada que o atraiu acidentalmente. Parece que ela o invocou por engano apenas por passar perto da oficina. Aquela pequena mascote combina mesmo com os talentos da rapariga. É incrível porque esta técnica requer um tipo diferente de magia. As suas emoções provavelmente ajudaram a pedra espiritual a responder e a criar aquela mascote. As pedras tinham acabado de ser compradas e agora foram usadas instantaneamente. De jeito nenhum o rapaz esperava que isto acontecesse tão cedo na história. Além disso, este ser é de alto nível e não pode ser identificado com discernimento. Apesar de ser minúsculo, o seu poder é tão alto que é impossível de ler com habilidades humanas. O seu nome é Ash, e parece ser um espírito antigo da luz. Isso choca o rapaz. Ele não esperava que aquela coisinha fofa fosse tão poderosa. Espíritos anciãos são basicamente o nível mais alto que existe, e são das coisas mais difíceis de invocar. O seu tamanho não é impressionante, mas aparentemente esta não é a sua forma real. Se voltasse ao seu tamanho normal, toda a mansão desabaria. Ele quer fazer um contrato com a rapariga para que possam ser amigos a partir de agora. Para isso, eles precisam de uma forte compatibilidade entre si. O espírito ancião concorda e inicia o ritual para selar este poderoso contrato de amizade. A criada também concorda, assinando a sua parte e ganhando um aliado. Quando termina, ela tem de escolher um nome para o seu novo animal de estimação. O herói sugere um, e ela decide chamá-lo de Pikachu. Essa é a última proeza do rapaz, chamá-lo de Pikachu. A partir de agora, esse será o seu nome, e ela está muito feliz por tê-lo como amigo. O projeto de desenvolvimento de talentos está a correr muito bem e a funcionar de verdade. Alguns dias passam, e a mansão acorda para uma nova manhã mais uma vez. O guerreiro admite que não tem prestado muita atenção ao seu protegido, como um irmão mais velho deveria. Então, revela-se que à sua frente está Adolf, alguém que ele não via há muito tempo. Capítulo 13. Os dois irmãos estão a ter uma reunião com a criada a servi-los. O líder de gangue reconhece a rapariga. Ela é a mesma que foi vendida como escrava no mercado há muito tempo. Ele elogia-a, dizendo que é bonita, e acha engraçado que ela tenha acabado como criada. De uma forma nojenta, ele pediu para que ela fosse enviada para a casa dele. Ele está definitivamente lá porque ouviu as notícias sobre a doença curada, e começa a conversa com o pé esquerdo. Mas o herói não a quer deixar lá e pergunta se outra pessoa pode ser escolhida em seu lugar. Para sair da situação facilmente, ele precisa de agir de uma forma totalmente diferente. No final, no entanto, é apenas uma provocação. O homem não levaria realmente a criada de outra pessoa para casa. Ainda assim, o rapaz percebe que terá de ceder por agora, porque ainda não pode arriscar estragar a relação. O garoto realmente melhorou, mas ainda parece um caso perdido, já que está interessado demais em mulheres jovens. Então, o plano do chefe da gangue é corrompê-lo e arrastá-lo para a escuridão. Seu corpo se recuperou muito, e ele não tem mais problemas na vida cotidiana. Ele foi curado e continua melhorando a cada dia. Mesmo assim, ele ainda não está 100%, pois era uma doença muito antiga e difícil de consertar de uma vez. Nesse momento, o MC mostra um feitiço que ele criou, mais forte que o original. Isso chama a atenção do conspirador, já que ele gosta da ideia de criar novas magias. Mesmo sem estar no seu auge, ele ainda está crescendo rápido, embora seja apenas um estudante do primeiro círculo. O comportamento do Lorde mudou drasticamente, e suas habilidades continuam melhorando dia a dia. A notícia que a empregada trouxe parecia exagerada, mas para um garoto de 13 anos, não é algo para se preocupar. Seria muito mais útil pressioná-lo e usá-lo de outras maneiras antes de se livrar dele. Diretamente, ele pergunta ao irmão mais novo se quer se juntar ao seu lado na competição. Isso surpreende até o MC, que não esperava receber uma escolha como essa. Depois de se encararem por um tempo, as coisas acontecem exatamente como o esperto planejou. Por causa disso, ele conseguirá a permissão do pai deles, e agradece pela confiança. Nesse momento, o guerreiro aparece e deseja a Adolf uma boa viagem. Leon é difícil de manipular e ainda não mudou de lado no jogo.
É meio engraçado pensar que o filho de um grande guerreiro está protegendo um moleque mimado. Isso torna as coisas entre eles ainda mais estranhas quando Adolf vai embora. Finalmente, o MC entra na sala depois que a discussão dos irmãos termina. Ele explica que provavelmente lidará com o Visconde Jerome, um dos aliados mais próximos da Quinta Legião. Seu amigo fica chocado ao saber que esta seria sua primeira missão de lealdade. Ele não quer deixá-lo ir sozinho e se oferece para se juntar à equipe de subjugação também, mas isso faz parte de uma estratégia para ganhar a confiança do chefe do crime, e ele não pode levar os aliados de seu pai. Isso é definitivamente uma armadilha para testar o quão útil o MC é em combate real. Felizmente, a partir de agora, ele pode se proteger usando a magia que criou. Mesmo assim, ele decide que não usará todo o seu potencial mágico. Então ele pergunta sobre um assentamento na floresta distante. Ao sul do território, há uma colônia de monstros. Regularmente, o Marquês envia soldados para subjugar esses inimigos. Desta vez, o Lord Kyle parece um mago completo, pronto para partir para a missão. Finalmente, um homem desce de um cavalo, o Visconde Jerome. Ele é um aliado do chefe do crime e estará na mesma equipe que o protagonista para esta missão. Como é sua primeira luta real, ele precisa ser muito cuidadoso e ser protegido quando necessário. O relacionamento deles é bem ruim, e o cara está claramente fazendo isso apenas como um favor. Mesmo assim, eles partem e não conversam muito. As ordens do Visconde são para observar o garoto e julgar o quão habilidoso ele é em combate, mas ele não acredita que um fracote como aquele possa fazer muito carregando uma doença perigosa em seu corpo. Durante a luta, o garoto lança feitiços de raio nos goblins à sua frente. O acerto é perfeito. Um tiro é suficiente para aniquilar todo o grupo. Isso impressiona a equipe e melhora as coisas com todos, que acabam muito felizes. A missão termina rápido, e foi a subjugação mais fácil que eles tiveram em um bom tempo, graças ao herói. Ele nunca tinha visto algo tão fácil antes, e sua reputação dispara rapidamente até o nível 90. Claro, o Lord Adolf ficará muito feliz quando souber o quão bem seu irmão mais novo se saiu. Agora o plano é passar para o próximo passo que ele tem em mente. Capítulo 14. De volta ao acampamento, todos estão comemorando a vitória graças ao garoto. Com toda a inocência, ele diz que não merece os elogios porque não fez nada de tão impressionante. Os soldados admitem que julgaram mal o jovem mestre e começam a elogiar suas habilidades. E além de ser bom de briga, ele também não reclamou da comida do acampamento. Ele parece muito mais maduro para sua idade. Pensando em como seu irmão costumava assumir missões perigosas como esta, ele percebe que não pode agir como um pirralho mimado quando é a sua vez. Os homens ficam chocados ao ver que o garoto admira tanto o chefe do crime. O plano está indo exatamente como o esperado. Os soldados gostam do protagonista agora, e estão prontos para elogiá-lo. Enquanto todos dormem, o aventureiro decide dar uma caminhada não muito longe do acampamento. Como ele é apenas um garoto, ninguém suspeita de nada, e todos acreditam na sua atuação inocente. Após a vitória de hoje, os cavaleiros estão completamente exaustos e desabam em suas camas. Restam apenas alguns guardas, e eles também estão exaustos, mal prestando atenção. Agora ele vai tentar eliminar alguns ogros e farmar o máximo de XP possível, como costumava fazer. Do bolso, ele tira um perfume que pode atrair aqueles gigantes até 10 quilômetros de distância. Alguns dias antes, ele percebeu que foi a primeira pessoa no mundo a criar um aroma que atrai essas criaturas sem seguir nenhuma receita existente. Quanto melhor a qualidade e o cheiro, mais monstros ele atrai de uma vez. O problema é que a equipe deveria estar caçando goblins, e ogros são fortes demais para enfrentar sem um plano. O esquadrão tem 12 cavaleiros experientes, e eles conseguem lidar com inimigos fracos. Mas gigantes são uma história completamente diferente. Embora sejam leais ao chefe do crime, suas habilidades individuais são bem medíocres. Eles são basicamente bucha de canhão. Eles são criminosos de rua que se tornaram uma legião depois de serem convencidos por aquele cara traiçoeiro. A lavagem cerebral foi tão intensa que os transformou em fanáticos, e sua influência se espalhou facilmente por causa disso. Essas pessoas obedecem cegamente, e a cada movimento de seu mestre, uma tragédia pode acontecer. Então, o protagonista planeja enfraquecer a Quinta Legião o máximo possível antes do dia da sucessão. Para começar, ele vai forçar esses 12 lutadores a batalhar contra um ogro poderoso até o amargo fim, e ele planeja ser o único sobrevivente após esta luta mortal, assim que ativar o aroma. Não demora muito para uma criatura de 2 cabeças aparecer, atraída pelo perfume que se espalha pela floresta ao redor. Os guerreiros, já cansados, são pegos de surpresa pelo gigante, que elimina seus companheiros com facilidade. Um dos homens, muito corajoso, implora para que não fujam ainda. Infelizmente, seu fim é brutal, e logo se torna óbvio que fugir é a melhor opção. Ele era um dos soldados mais fortes da equipe.
Agora só restam os caras de nível médio, e eles não podem fazer muita coisa. Tentando animar a todos, ele pergunta se é assim que guerreiros honrados agiriam em uma luta. Se falharem nesta missão, aqueles ogros certamente avançarão para o território aliado e massacrarão pessoas. Assumindo o comando, ele faz com que todos concordem em seguir suas ordens a partir de agora. Felizmente, o Visconde é um guerreiro de alto nível e diz que pode lidar com isso sozinho, mas o MC não quer ajuda. Ele ficará até o fim, apoiando-o com magia. Ele sabe que não poderia encarar seu irmão novamente se abandonasse seus homens em batalha, então ele lança um feitiço que fortalece ainda mais o guerreiro com suas habilidades. Como é apenas magia do primeiro círculo, ele consegue controlar a situação por enquanto, sem causar muito dano ainda. Ainda assim, ele enfrentará a luta de frente, sem recuar por medo. O Visconde sabe que Kyle é uma ferramenta essencial para o exército e já confia muito nele. Ativando a habilidade poderosa de sua espada, ele se prepara para bater qualquer ogro que se aproxime. Ele avança direto para o ogro de 2 cabeças, pronto para arrancar ambas as cabeças com sua lâmina. Os outros soldados, vendo que ninguém está em pânico, não podem mostrar seu lado patético, então eles também se animam. O protagonista diz aos seus homens para darem tudo de si nesta luta brutal, e está funcionando perfeitamente porque os ogros que ele invocou vão eliminar os soldados mais fracos. O perfume de atração é um sucesso. Ele conseguiu até chamar criaturas até 3 vezes mais fortes que o normal, e é exatamente aqui que parte da 5ª Legião encontrará seu fim. Capítulo 15. Ele se sente tão poderoso. Ele acha que pode derrotar o ogro sozinho. Ele acerta um golpe pesado em uma das cabeças gêmeas, e elas imediatamente ficam em alerta. E todos ficam impressionados com a luta aérea entre os dois. Quase todos os cavaleiros mais fortes já caíram, e as tropas mais fracas estão começando a entrar em pânico. Observando tudo de longe, o pequeno psicopata está feliz em ver seu esquema funcionando. Sem mover um dedo, ele vai eliminar todos os inimigos facilmente. Sem perceber, ele entregou esse trabalho ao ogro gigante, que o fará com os próprios punhos. Jerome se pergunta se eles podem realmente vencer esta batalha e começa a pensar que pode ser hora do último recurso. Ele recebeu um poder das trevas para ficar mais forte, e se o liberar, nunca mais poderá voltar ao normal. Silvad diz que, quando isso acontecer, ele se tornará um monstro raivoso sem humanidade restante. É por isso que este poder nunca deve ser desperdiçado em um inimigo fraco qualquer. Ele com certeza conseguirá vencer o ogro, mas nunca terá paz da fúria da besta. Mas talvez isso ainda seja melhor do que morrer como um perdedor para um ogro. À distância, Kyle diz que fornecerá proteção mágica. Isso dá mais confiança ao Visconde, e ele se sente animado pelo mago. Dizendo que ainda é cedo para usar o último recurso, Kyle aciona uma purificação mental em seus amigos. De repente, todos sentem uma explosão de energia e começam a acreditar que são os melhores da 5ª Legião, dando tudo de si. Eles querem mostrar sua verdadeira força. Enquanto eles lutam, o MC observa tudo de longe, prestando muita atenção. Em apenas alguns segundos, todos começam a cair, sendo eliminados pela grande besta. A prioridade era eliminar os 12 cavaleiros, e agora só resta Jerome. O sacrifício deles não será em vão, e ele pede mais um feitiço de suporte para acabar com o mutante de uma vez por todas. Movendo as peças como peões, ele canaliza ainda mais mana para concluir o plano, e ativa um tipo de poder que começa a envolvê-lo em formas roxas. Preso pelas garras, tudo que ele pode fazer é olhar para frente e encarar seu oponente. O ogro está bem na sua frente, e seus olhos brilham de felicidade. Usando apenas uma mão, ele vai acabar com o homem de uma vez por todas, brutalmente. Na frente de todos os soldados, seu líder é esmagado e se vai para sempre. Isso joga todos no caos porque todos pensam que estão prestes a morrer. Fogo começa a cercar o corpo da besta, e ela grita de dor. Então, bem na frente de todos, ela desaba no chão, já morta. Terminando a luta, o jovem mestre sobe em cima do inimigo. De dentro dele, ele retira um cristal de alto valor, e agora é hora de fazer uma jogada bem suspeita. Ele começa a mentir, dizendo que graças ao Visconde, ele derrubou o inimigo. Esta vitória pertence aos 12 bravos guerreiros e a todos que lutaram por suas próprias vidas. Então eles começam a elogiar o Lorde que venceu no campo de batalha. Os resultados desta subjugação foram um sucesso, e o mutante de 2 cabeças foi eliminado. Além disso, eles também eliminaram dezenas de goblins, que era o objetivo original. Infelizmente, eles sofreram pesadas perdas durante a batalha. Ouvindo a notícia, o cara loiro e malvado não consegue acreditar e pergunta se é verdade. Eles explicam que Jerome acabou morrendo em uma luta brutal contra um mutante na floresta. O golpe foi tão rápido que ele nem teve tempo de usar o poder das trevas. Perder aquele homem é um grande golpe para o esquadrão. Sem falar em todos os soldados mortos.
Não há mais nada a fazer, e eles querem de alguma forma recuperar aquele ogro do acampamento. Só então ele diz que está aliviado por ver seu irmão de volta em segurança. Afinal, derrotar um inimigo tão forte foi a grande conquista do jovem. Por causa disso, o pai dele será informado, e todos receberão as honras que merecem. A máscara que o MC usa, a atuação de irmão inocente, começa a falhar para Adolf, que se afasta com raiva e desconfiança. Mas por enquanto, parece que o irmão ainda está sendo enganado com bastante facilidade. O MC conseguiu o reconhecimento de seu irmão e derrotou a 5ª Legião. Foi uma jogada de mestre, e ele brinca que talvez isso conte como matar 3 coelhos com uma cajadada só. Um mutante não é grande coisa, já que o guerreiro poderia derrubar um sozinho, sem ajuda. E brincando, ele diz que só queria parecer fraco no início. Parece que ele realmente quer se aproximar do lado de seu irmão malvado sem contar nada a Abel. Tudo isso faz parte do plano, e no futuro, ele será reconhecido e virão procurá-lo. Alguns dias depois, uma reunião acontece na sala de conferências da família. Nessa reunião, eles revisarão os resultados da expedição e decidirão como dividir o saque. Além disso, as contribuições do jovem serão discutidas pela primeira vez naquele círculo interno. E se alguém tiver alguma objeção, pode falar livremente. Um dos barões acha que isso é um exagero, já que antigamente, o garoto era apenas um Zé ninguém fraco. Sem jeito, ele diz que gosta do garoto, mas não tem certeza se deve dizer o que realmente pensa. Acontece que o garoto ainda é apenas um mago do primeiro círculo, basicamente um iniciante. Mesmo assim, o barão acha que a maioria de suas conquistas está sendo exagerada só porque ele participou e voltou vivo. E ele conclui dizendo que é difícil acreditar que o MC amadureceu de repente, da noite para o dia. Ele lembra a todos de todos os problemas que o garoto causou antes. No passado, Kyle só podia sorrir enquanto as pessoas falavam mal dele na sua cara. Claramente, os barões nunca tiveram que enfrentar um lobo de verdade antes de fazer um julgamento como esse. Quando chegam ao salão, o MC diz que não é tão fácil quanto parece, e que você tem que ver com seus próprios olhos. Defendendo seu irmão, Abel diz que até cavaleiros fortes teriam dificuldade para derrubar uma criatura de 2 cabeças. Algumas pessoas rebatem, dizendo que só aconteceu porque os cavaleiros deram suas vidas para proteger o garoto. Ainda assim, o golpe final foi de Kyle, algo confirmado pelas testemunhas que sobreviveram. Diferente de antes, o garoto está focado em estudar magia agora, e o barão deveria deixar seus problemas pessoais de lado. Com raiva, Adolf diz ao homem para parar de tentar estragar tudo. Ainda apoiando seu irmão, ele o ameaça e diz para não passar dos limites. De repente, todos parecem ansiosos para defender o garoto agora que ele está começando a mostrar valor real. Nesse momento, o irmão malvado concorda que a recompensa de Kyle deve incluir uma grande quantia de dinheiro. Afinal, o guerreiro viu a luta brutal do garoto e não tem dúvidas sobre o que ele fez. Por causa disso, sua liberdade é concedida, e ele pode finalmente acessar a residência principal e sair. Mas o saque do mutante ainda será distribuído com base nas contribuições, e o garoto não receberá nada. Ao final da reunião, o MC não entende por que não está recebendo nada depois de tudo que fez. Então ele vai perguntar ao seu pai por que isso está acontecendo, já que ele não causou problema algum, mas o velho é esperto. Ele sabe que o garoto guardou o coração do ogro como sua recompensa. Sem saber o que dizer, o MC agradece por pelo menos ter permissão para sair de casa. Nesse momento, o chefe da gangue aparece querendo falar com o garoto. Ele diz que cumpriu sua parte do acordo e contou ao pai sobre as conquistas do garoto, e pede que, no futuro, o garoto se lembre do quanto ele se importa. À distância, Abel pensa que já faz um tempo que não dá atenção ao seu irmão mais novo, e espera conversar com ele em algum momento. O problema é que essa hora já chegou, e ele diz que há alguma habilidade desconhecida que nem o pai deles entende. Isso deixa o MC confuso sobre por que ele está de repente revelando segredos do nada. Um pouco antes, depois que a conferência terminou, Abel aparece para elogiar seu irmão mais novo. Ele diz que o garoto lidou com a batalha muito bem e que agora ele é um mago respeitado na família. Então ele pergunta se o garoto tem tempo mais tarde para que possam comer juntos. Ele explica que quer fazer uma pequena reunião para ouvir os detalhes do que aconteceu durante a expedição na floresta, mas o garoto suspeita que o guerreiro tem algum motivo oculto para perguntar sobre suas conquistas. E imediatamente, ele começa a revelar segredos que nem o pai dele sabia, sem motivo aparente. Está bem claro que ele quer recrutar o MC para derrubar as forças que Adolf criou antes que seja tarde demais. O MC tem que escolher suas palavras com cuidado e pergunta por que ele sabe desse segredo. Ele diz que está com medo do que poderia acontecer quando algo tão grande for exposto. Como se esperaria de um irmão mais velho, ele claramente quer algo do garoto em troca. Mas sendo direto, o mais novo diz que não está realmente do lado do irmão do meio. Ainda assim,
isso não significa que ele planeja se juntar aos mocinhos também. O tempo passa, e vemos Adolf usando seus poderes sombrios com tudo. Ele finalmente descobre que seu irmão mais velho também foi ter uma conversinha com Kylie. Isso irrita o chefe do crime porque ele viu o talento do garoto primeiro e não quer perder essa vantagem. E se o MC mudar de lado, Adolf preferiria envenená-lo a deixá-lo se tornar um inimigo. Aparentemente, é por isso que a empregada está na mansão, caso coisas assim aconteçam. Voltando à conversa de família, Abel quer saber por que o caçula tem agido dessa forma. Sinceramente, o MC diz que o irmão mais velho é muito gentil, o que o deixa envergonhado. Quando ele ativa sua habilidade, não consegue ver muita coisa sobre o personagem, já que o nível é muito alto. A única coisa ruim é que o relacionamento deles é neutro, sem nenhum ponto de favor. Ele continua agindo estranho na frente do loiro bonzinho, que nem sabe como reagir, e o outro pede desculpas. Mesmo sendo o irmão mais velho, ele nunca teve tempo de cuidar do pequeno antes. Ainda assim, o MC o perdoa, já que ele costumava agir como um completo idiota, e é por isso que ninguém gostava dele. Abel ri porque o garoto é genuinamente muito bom em fazer piadas inteligentes. Ele se arrepende de não ter criado laços com seu irmão esperto antes de perdê-lo para Adolf, e diz que pode oferecer tudo que o outro lado está prometendo e em termos ainda melhores. Ele não quer desistir desse acordo e pergunta se ainda há espaço para repensar. Isso preocupa o garoto, que pergunta se será eliminado se juntar ao lado inimigo. Afinal, Adolf é diferente, e ele é cruel até com sua própria família. Se ele se tornar um traidor, eles definitivamente usarão qualquer método necessário para tirá-lo do caminho. Mesmo sendo um mago prodígio, ele ainda não tem força suficiente para se proteger no dia a dia. Esta é a primeira vez que alguém da família faz uma leitura tão profunda do chefe do crime para Abel. O engraçado é que o homem não discorda da avaliação. Ele até fica em silêncio, e isso os leva de volta ao início da conversa, quando o MC diz que sua habilidade inútil é ter uma intuição muito boa. Desde pequeno, ele sempre tem um mau pressentimento logo antes de algo terrível acontecer. E sempre que ele ouvia esse pressentimento, conseguia ficar fora de situações perigosas. Com a cerimônia se aproximando a cada dia, esses sentimentos ficam mais fortes, especialmente perto do irmão mau. Essa habilidade parece uma espécie de visão do futuro, como a intuição do MC. E depois de parar no corpo do garoto, ele definitivamente desenvolveu um talento que não tinha antes. Por causa disso, outros NPCs estão passando por mudanças no sistema que nunca aconteciam antes. Mesmo assim, Adolf é da família e o segundo herdeiro direto do Marquês, então ele não pode simplesmente passar dos limites. Mas o MC está lá porque tem um pressentimento muito ruim, e ele o manteve em segredo até agora. Ele confia em seu instinto e sabe que, se Adolf se tornar o Marquês, a família estará acabada, e ninguém estará seguro, incluindo o jovem mestre. Então, seu plano é se juntar ao lado inimigo e observar tudo de perto enquanto ganha a confiança deles. No final da operação, a ideia é atacá-los com tudo que tem por trás. E se o irmão bom ajudar, as coisas fluirão muito melhor, com uma chance de sucesso bem maior. Como irmão mais velho, Abel não pode recusar uma proposta tão sólida de seu irmão e diz que vai ajudá-lo. Mas primeiro, o MC quer um pequeno favor para dar início às missões. Capítulo 18. Alguns dias atrás, eles encontraram uma bolsa de moedas de platina, basicamente o pagamento de meses. O loiro se pergunta de onde todo aquele dinheiro veio de repente. Mas, na verdade, o MC conseguiu graças a Abel, que lhe emprestou um dinheiro. Além de ser bonitão, ele é rico e financia a missão no momento em que houve o plano. E é meio louco porque ninguém sabia que o irmão mais velho era tão generoso. Com este comunicador pessoal, eles poderão conversar sem estarem no mesmo lugar. Esse tipo de coisa é tão cara que você poderia comprar uma mansão com jardim pelo preço de apenas um. Esta é apenas a versão básica, e só permite falar diretamente com uma pessoa, mas existem versões ainda mais caras. É bem óbvio que a reunião com Abel correu muito bem, e eles se uniram em um plano. Enquanto isso, o guardião precisará guardar o dinheiro até a hora de usá-lo. Eles não têm onde gastá-lo agora, e o garoto já quer farmar ainda mais moedas. É como um plano de investimento para o futuro, do jeito que um mago esperto pensaria. Naquele momento, a empregada está treinando com seu cajado, magia espiritual. Pikachu pode se prender à ponta do cajado dela para iluminar a área. Infelizmente, a magia não funciona, e ela não consegue fazer a luz brilhar. O bichinho não quer sair da cabeça do MC, e o MC acha que ele é basicamente uma lanterna de cabeça. Isso faz o loiro pensar em algo e se perguntar por que eles estão dentro de uma maldita montanha. A última coisa que ele se lembra é dele saindo de casa para visitar uma região vizinha. E então, do nada, eles foram parar dentro de uma caverna porque o MC decidiu fazer uma parada rápida.
Este não é o tipo de lugar em que deveriam ficar por muito tempo, já que exploração pode esconder todo tipo de perigo. É tão perigoso que ele se lembra dos monstros furiosos que encontraram na entrada da caverna. Quanto mais fundo eles vão, menos monstros veem, o que é estranho, o que significa que há um chefe grande e forte no final desta área. Preparando-se para qualquer coisa, ele avisa que eles precisam voltar para fora. Mas esse era o plano do protagonista o tempo todo. Ele diz que é exatamente para isso que está aqui. Tudo o que ele disse era verdade. Ele realmente tem negócios na cidade vizinha, mas também sabia que havia uma masmorra no caminho. Se ele tivesse dito desde o início que iriam para uma masmorra, ninguém teria deixado o MC sair de casa, porque um dos irmãos insistiria em vir junto de alguma forma, e teria virado um caos total. E também há a questão da pequena Erziel. Seu espírito mágico precisa ser treinado em segredo, e apenas seu pai sabe sobre ela. Basicamente, se houvesse muita gente por perto, ele não conseguiria ficar com todo o saque para si. O problema é que a garota mal começou a estudar magia, e o MC acabou de chegar ao nível 2. Isso irrita o garoto, que afirma que só finge ser fraco para enganar os otários. O grupo de 3 pessoas já é forte o suficiente para enfrentar qualquer monstro grande por aí. Na equipe, há um tanque robusto, uma curandeira gentil e, o melhor de tudo, um mago de dano que tem tudo sob controle. Todo orgulhoso. Ele diz que seu mestre já é forte e só vai ficar mais forte no futuro. Provocando o guarda-costas, ele pergunta a quem ele jurará lealdade no final, a ele ou a seu pai. Afinal, um cavaleiro com 2 mestres não é verdadeiramente leal a nenhum dos dois. Isso deixa o homem sem palavras enquanto ele pensa sobre o assunto. Neste momento, Leon está seguindo as ordens do Marquês para manter os filhos seguros. O que significa que o cavaleiro não é realmente leal ao Marquês, ele precisa escolher um mestre de verdade. Para conquistar este cavaleiro, apenas exibir suas habilidades não será suficiente. Quando ele for finalmente reconhecido, ganhará aquele escudo impenetrável para seu exército para sempre. Então, os 3 juntos avançam mais fundo no perigoso labirinto. No final, eles chegam à sala do chefe, e ele está lá sentado, esperando. Seu nome é o Minotauro Secreto do Santuário, o guardião destas paredes. No jogo, este lugar era popular entre os iniciantes para farmar XP e dinheiro, e a melhor parte é que a recompensa é super generosa em comparação com o quão fácil é. Ganancioso como sempre, ele não quer compartilhar seu tesouro com ninguém. Aquele monstro é conhecido por ser 3 vezes mais forte que um ogro normal, mas o mago é esperto e já tem um plano perfeito para bloquear e contra-atacar seus ataques. Com a espada e a magia dos dois, eles conseguem irritar o Minotauro e atraí-lo. É um movimento arriscado, e eles têm que desviar com um timing perfeito a cada segundo. Idealmente, você desvia para os lados e evita ser atingido o máximo possível. Quando o grandão se cansar, eles entrarão e atacarão enquanto o Ziel dá suporte. Como é a primeira luta da garota, tudo bem se ela se esconder atrás de rochas para lançar feitiços. Mas ela quer ajudar o máximo que pode, e não treinou magia apenas para se esconder. Isso faz o garoto admirá-la ainda mais. Ela é insanamente corajosa. Nesta missão, o trabalho dela é curar e dar suporte aos outros para proteger o Sr. Kyle. Na verdade, ela é corrigida. O mais importante é sobreviver até o fim. Enquanto ela não cair, suas mãos manterão Leon e o MC de pé. Uma última regra é não se esquecer de se proteger quando as coisas ficarem perigosas. Ela entende e lembra que está dentro de uma masmorra em algum lugar desconhecido. A importância de um curandeiro em uma luta e a estratégia para derrotar o Minotauro são coisas que você só aprende com experiência real. É estranho como o jovem sabe de tudo isso, considerando que passou a vida inteira trancado. Leon começa a se perguntar como ele está tão familiarizado com estratégias de masmorra. Quando perguntam se é sua primeira vez em uma masmorra, ele percebe que está agindo demais como um especialista. Então ele mente, dizendo que aprendeu algumas dicas básicas durante a caça aos goblins, quando lutou contra o ogro. Mas essa desculpa não funciona muito bem, porque nem os soldados sabiam como lidar com um simples ogro. Então o guerreiro conclui que o garoto não é o verdadeiro Sr. Kyle, aquele a quem ele serviu por tanto tempo. Ele ordena que o capturem porque não há como aquela criança agir de forma tão madura de repente. Claramente, o garoto está possuído por um espírito maligno e precisa ser queimado. Infelizmente, isso seria o fim do jogo para o protagonista. Mas isso está tudo na cabeça dele, e não pode acontecer. Ele muda a história e mente que leu sobre minotauros em um livro e também em livros de estratégia. Surpreendentemente, o loiro gosta disso e fica impressionado por ele também estudar táticas de batalha. Ele fica tão orgulhoso que diz que o progresso de seu amigo é incrível. O relacionamento deles melhora muito, e fica fácil convencê-lo. Ainda assim, ele precisa inventar alguma desculpa, já que não quer ser rotulado como um gênio da magia para sempre. Finalmente, ela consegue fazer o cajado brilhar como um amuleto de proteção.
Ela ativa um feitiço de cura, e ele libera um monte de espíritos na área. Este poder aumenta seu HP e defesa, e também aumenta sua mana e a energia da espada. É muito mais forte que o original porque a garota o aprimorou. Agora os três estão super animados para lutar porque finalmente é hora de enfrentar o enorme Minotauro. O guerreiro vai primeiro, correndo direto para ele com sua espada. Seu plano é confrontar o Minotauro de frente para atrair sua atenção e desgastá-lo. Ele acerta um golpe pesado bem na cabeça da fera, mas isso só deixa o monstro gigante furioso, e ele se levanta para revidar. Com a magia de sua amiga, o corpo do guerreiro parece diferente, mais forte. Quando o Minotauro acorda, ele pergunta quem está atrapalhando seu sono. Então ele grita que não perdoará ninguém que tentar alcançar o tesouro. Para piorar a situação, alguém lança um feitiço de gelo bem na cara dele no meio da frase. Então o garoto se adianta, dizendo que foi ele quem fez isso. Ele dispara uma rajada de tiros de gelo no inimigo. Aproveitando a abertura, o guerreiro desfere cortes limpos e precisos com sua lâmina. Ele se mantém focado e prova que é um cavaleiro digno da equipe. Capítulo 20. Ele acerta golpes poderosos no ombro do monstro sem perder o foco. O monstro não consegue acreditar. Ele está chocado com tanta ousadia. Ele libera toda a sua fúria nas pessoas que ousam se aproximar de seu tesouro. Preparando-se para um golpe mortal, ele quer acabar com todos eles. Sem sobreviventes. Felizmente, o garoto prepara cordas e rituais mágicos para se proteger. Ter seu ataque bloqueado só deixa o Minotauro ainda mais furioso, como se estivesse sendo humilhado. Ainda assim, a força é insana, e a barreira apareceu na hora perfeita para salvá-lo. A magia de Kyle é incrivelmente precisa. Ele sempre sabe o próximo movimento e acaba basicamente liderando a luta. Ele lê a situação por instinto e usa a magia como ninguém. Então o jovem está controlando toda a batalha com seus poderes. Em seguida, ele prende o Minotauro com cordas que o imobilizam no chão. Logo depois, uma rajada de mísseis mágicos atinge as costas do grandalhão. O dano é tanto que ele cai de joelhos. Ninguém acredita que o mago é tão forte sendo tão jovem. Nada mal, mas o Minotauro ainda aguenta muito mais. Irritado, ele ruge que este é o fim e ativa seu movimento mais forte. Ele começa a girar como um tornado direto para o trio despreparado. Nesse momento, Leon tem que segurar a linha de frente enquanto os outros se movem para os lados. Abençoado com magia, ele fica ainda mais determinado enquanto corre. Ele joga sua espada com mira perfeita, mirando no pescoço do touro. Isso é o suficiente para atraí-lo, cheio de raiva, direto para o cavaleiro em fuga. Enquanto tudo isso acontece, o protagonista está contando os segundos em sua cabeça. Desviar é a melhor estratégia para cansar o monstro grande. Quando isso acontecer, será a chance perfeita para revidar com força total. Faltam 5 segundos, e a fera já está começando a se cansar. Quando a contagem termina, por pura exaustão, ele erra por poucos centímetros e quase acerta o cavaleiro. Nesse momento, todas as bênçãos se esvaem, deixando o garoto totalmente indefeso. Felizmente, o touro para de se mover e fica paralisado no chão. É impressionante como Kyle calculou tudo em sua cabeça. Ele se aproxima para dar o golpe final. Ao ultrapassar seus limites de habilidade, ele traz a magia real ao mundo novamente. Ele cria lanças de gelo e as arremessa contra o inimigo. Após o fim da luta, a garota cura as feridas do guerreiro. Finalmente, é hora de pegar o valioso tesouro daquele labirinto. Na frente deles há um baú tão brilhante que parece estar encantado. Usando sua intuição, Kyle vê as joias e os equipamentos dentro da recompensa. A espada poderosa é feita de artefatos de ossos de dinossauros sólidos. Há também um belo colar, algo que os espíritos certamente adorariam. Cada pessoa recebe o que lhe convém, e agora é a vez do mago. Dentro do tesouro, ele encontra o cajado da bravura, que emana uma aura elegante. Esse é um truque que jogadores experientes usavam quando queriam montar uma build de mago superpoderosa. Com essa escolha, ele não precisará se preocupar com armas por um bom tempo. A espada do guerreiro também é incrível, com efeitos mágicos que fazem o risco valer a pena. Ele se lembra da conversa sobre lealdade que teve mais cedo com seu jovem mestre. A empregada se sente muito culpada porque acha que é a única a receber coisas de Kyle. Ela quer ser útil sem aceitar tesouros que nunca poderia pagar de volta. O guerreiro concorda que esses tesouros são caros demais para qualquer um usar, mas Kyle explica que não está dando essas coisas apenas como recompensa. Ele está fazendo isso para torná-los mais fortes. Ele diz de novo: quanto mais fortes eles forem, maiores serão suas chances de sobreviver. Ele também diz que não há muito tempo, e eles precisam aumentar a força do grupo com um plano inteligente. Quebrando as regras da família, ele não planeja relatar todos esses suprimentos para que as pessoas não descubram o quão forte ele está ficando. Esses dois são os únicos em quem ele pode confiar para manter os artefatos seguros. Ele repete que a única maneira de sobreviverem é ficando mais fortes.
Então ele pergunta se a dupla, ainda meio sem jeito, vai mesmo aceitar os presentes. Após uma missão bem-sucedida, eles retornam e decidem ir para a cidade vizinha. Capítulo 21. Alguns dias antes, algo aconteceu nas fazendas ao redor de Impilum. O conde entra em pânico ao ouvir que alguém da família do marquês apareceu de repente em seu castelo. Enquanto corre para lá, ele quer saber quem é e percebe que a pessoa carrega o símbolo de linhagem da família. Ele sabe que a sucessão que se aproxima é basicamente uma tempestade prestes a estourar, e existe esta regra tácita: não se envolva nos negócios de outra casa. Antes de abrir a porta, ele se prepara porque realmente não quer essa dor de cabeça. Agindo casualmente, ele pergunta o que traz o marquês até suas terras. Ele fica chocado ao ver que o visitante já está comendo, e é apenas um garoto. Pedindo desculpas por entrar sem permissão, o garoto diz que é uma honra conhecer Frantel. É um enorme tapa na cara da família do conde. Então ele percebe que Kyle é aquele filho que todos costumavam odiar. Pelo menos, sua reputação como encrenqueiro só começou a mudar recentemente. Depois de superar sua doença, Kyle refletiu sobre seu comportamento e decidiu mudar seriamente. Ele diz que agora está estudando magia e, com o tempo, formando novos círculos. Isso é estranho porque os rumores sobre o filho mais novo diziam que ele era insuportável. Mas ao vê-lo pessoalmente, o conde percebe que aquelas histórias eram falsas, completamente o oposto da verdade. Em sua mente, alguém deve ter pago para espalhar esses rumores para difamar a família. É impressionante. O primeiro mago nascido em uma famosa família de espadachins, um sinal de um futuro brilhante. No final, o conde fica ansioso para falar de negócios e se interessa ainda mais. Obviamente, o garoto não veio até aqui, sem avisar, apenas para dizer oi. Pedindo desculpas, Kyle diz que sabe que a situação de sua família é delicada por causa da sucessão, e explica que veio comprar grãos das fazendas e abastecer o maior armazém do norte. Na verdade, a família do marquês já tem um acordo com o conde, e talvez queiram expandi-lo agora. Ele diz que é para uma pesquisa mágica que ele não pode revelar ainda, mas não será algo de uma só vez. A cidade definitivamente tem produto mais do que suficiente para os próximos anos, e vai ganhar muito dinheiro com as vendas. Como pagamento, Kyle mostra um baú cheio de moedas brilhantes, valiosas em qualquer lugar. É bem estranho um garoto da idade dele ter moedas de platina por aí. Mesmo assim, o conde não vê problema em fechar o negócio, e nem pergunta sobre o que é a pesquisa. Antes de finalizar, no entanto, ele quer confirmar de onde veio aquele dinheiro, pois a origem poderia ser duvidosa, talvez até roubada. Afinal, o marquês é apenas um garoto, e essa quantia de dinheiro não condiz com sua idade. Felizmente, seu irmão mais velho e rico está financiando tudo isso. Se ele está disposto a gastar tanto, significa que os dois são muito próximos. Abel é o filho mais promissor da família, calmo e elegante. Fazer este acordo também ajudará a ganhar alguns pontos com o Cavaleiro Branco. Falando de preços, cada saco de grãos custa 4 moedas de prata, então eles passam um tempo pechinchando enquanto o loiro fica em silêncio. Depois de uma longa negociação, eles fecham em 5 moedas por saco. O guarda-costas se sente muito orgulhoso das habilidades de negociação do garoto, especialmente para sua idade. Acontece que o protagonista aprendeu tudo isso assistindo a sites de negociação online no mundo real. Parte do plano de ir para Imperium era ganhar dinheiro, e comprar grãos pode ser parte disso. A ideia é comprar o máximo possível enquanto está barato e vender quando a demanda aumentar. Mas seu estado já tem comida suficiente para um ano inteiro, então pode não ser tão lucrativo. Com conhecimento do futuro, ele está se preparando para o caso de algo acontecer nos próximos meses. Uma grande fome está vindo, de acordo com a história do jogo, logo após a sucessão acontecer. Isso vai bagunçar o comércio e fazer os preços dos grãos dispararem. Mesmo com todo aquele dinheiro, as pessoas não conseguirão comprar comida, e ninguém vai se importar se você é velho ou jovem. Infelizmente, ele não pode contar ao amigo sem revelar que conhece o futuro. Até agora, tudo que o garoto tem feito deu muito certo. Então o loiro acha que desta vez, provavelmente é uma boa ideia também, elevando o relacionamento deles para 50, algo que nunca aconteceu antes. É super gratificante para o garoto ver esse progresso, já que começaram no negativo. Uma empregada aparece dizendo que o conde quer falar antes do jantar e que ele realmente não deve esquecer. Quando ele chega à sala de estar, é informado de que o homem quer apresentá-lo a alguém. Na frente dele está a filha de Frantel, com cabelos roxos. Ela é muito bonita, e seu nome é Iris Neron. Tudo isso é uma grande surpresa para o jovem. Ele não esperava um encontro como este. Conforme ele se aproxima, a garota diz que é um prazer conhecê-lo pela primeira vez e se apresenta. No jogo, ela é super forte, linda e muito popular, especialmente no início, quando se torna uma potência muito útil. O único problema é sua personalidade arrogante.
Ela não suporta pessoas fracas. Ela diz que não aceitará nada menos que diamantes para um encontro. Ela tem o traço de personalidade gananciosa. Por causa desse traço, um monte de jogadores foi à falência tentando aumentar o relacionamento com ela. Com o aumento de poder no jogo, os ranks S se tornaram comuns, e ela, que deveria ser valiosa como rank A, acabou se tornando inútil e foi deixada de lado. Já que sua personalidade difícil não faz ninguém querer lidar com tudo isso, também é estranho que o conde de repente tenha apresentado a filha a ele do nada. Todo malicioso, ele diz que eles têm quase a mesma idade e devem se dar muito bem. Iris também está estudando magia, assim como o protagonista. Ainda elogiando sua filha, ele diz que ela tem um talento excepcional para a magia. Ele explica que, como ambos estão aprendendo, eles podem estudar juntos. Do ponto de vista do protagonista, ela não quer isso e parece que está sendo forçada. Mesmo assim, ele se apresenta, explicando que é o quarto filho do Marquês. Confiando em seus instintos, ele está na verdade ansioso para receber conselhos dela. Quando ele verifica o status dela, vê que o relacionamento deles está em -40. Além disso, ela tem um talento interessante. Ela é uma companheira de mana. No jogo original, esse talento é insanamente raro. Apenas 0,01% dos ranks SSS o tinham. Então talvez a garota de cabelo roxo também tenha um novo potencial. Mesmo com sua personalidade horrível, esse talento muda tudo. Ela ouviu muito sobre o Lord Abel e Adolf, mas nada sobre o protagonista. Tentando menosprezá-lo, ela diz que está no segundo círculo, enquanto ele não passou do primeiro. Isso o irrita porque ela é desagradável desde criança, mas ele explica que está aprendendo magia há apenas 3 meses, e formar um círculo tão rápido supera o recorde dela. Ela demorou mais. Mesmo assim, começar aos 13 anos é considerado muito tarde, já que a maioria das pessoas começa no máximo aos 10. Se ele apenas pensar nela como uma gata manhosa, ele pode tolerar a atitude irritante. Ele diz que começou tarde porque costumava ter uma doença, e só recentemente conseguiu superá-la. Isso a deixa paralisada, porque ela sabe como é difícil superar essa barreira. O pai dela explica que para superá-la, você precisa nascer com uma mana extraordinária em seu corpo. É por isso que as pessoas que conseguem são chamadas de gênios e prodígios. É incrível que o jovem mestre tenha conseguido isso com apenas 13 anos. Esperançosamente, Iris pode aprender algo com as boas influências ao seu redor. Claro, ela não quer falar com alguém que ela acha que é mais fraco, já que acredita que ele está apenas no primeiro círculo. Essa personalidade vai causar muitos problemas e precisa ser corrigido o mais rápido possível, e é assim que o projeto de recrutamento 3 começa. Você não pode julgar as pessoas pela aparência, e ele vai provar que não é fraco. Ela surta quando vê o garoto chegar perto demais do seu rosto de um jeito estranho. Ignorando a presença do conde, ele a desafia para um duelo 1 contra 1. Se ele perder, não terá problema em admitir que é mais fraco que ela. De uma forma perversa, se a garota vencer, ela quer que ele lamba e beije seus pés. Isso deixa o conde completamente envergonhado, se perguntando onde ela aprendeu algo assim. O garoto também fica chocado, sem entender que tipo de livro você teria que ler para encontrar isso. Aparentemente, ela gosta de ler romances estranhos que estão muito acima da faixa etária recomendada. Mesmo assim, o garoto não recua e diz que se perder, lamberá o que ela quiser. Essa frase, fora de contexto, pega o conde totalmente de surpresa. Mudando os termos, o garoto diz que se ele vencer, ele será um novo professor dela no futuro. E além disso, ela nunca mais poderá falar mal de alguém com um ranking inferior, e ela tem que prometer isso. Isso a irrita porque ela é convencida e sabe que um iniciante do primeiro círculo não poderia vencê-la. Envergonhado, o conde admite que sua filha tem problemas de personalidade por ter sido mimada desde cedo. Se as coisas continuarem assim, será muito difícil para ela viver no mundo sem se meter em problemas mais cedo ou mais tarde. Na idade dela, ela não tem amigos por causa de sua má reputação, então ele pediu ao garoto para perdoá-la, já que ele também teve uma infância difícil. Com certeza será uma boa experiência de aprendizado para ela, e ele permite que os dois duelem. Isso anima o garoto. Ele basicamente só precisava da aprovação do conde para fazer o que queria. Do outro lado da mansão, ela ainda está irritada com o garoto que achou que poderia vencê-la, mas também está confusa porque o achou muito fofo, e decide que vai fazê-lo lamber seu pé. O conde definitivamente tem outro motivo para apresentar sua filha ao MC, mesmo que ela tenha apenas 11 anos. Ela já está na idade certa para começar a receber propostas de casamento. Talvez o cara esteja pensando nos dois terminando juntos um dia. Naquele mundo, os nobres se casam mais cedo que os plebeus. Sentindo nojo, o MC percebe por que a garota foi subitamente colocada em uma reunião com ele. Irritado, ele diz que se isso for verdade, então ele precisa esmagá-la com ainda mais força na luta.
Achando que é errado casar com alguém de atitude insuportável apenas por status, ele decide ir com tudo e tentar consertar a personalidade horrível dela. A empregada fica triste ao ouvir sobre a proposta de casamento do Lord Kyle com a garota. O dia seguinte chega, e agora é hora do duelo do garoto. O oponente deve ser derrotado usando magia, mas ninguém pode se machucar no processo. Se começar a parecer perigoso, a luta será interrompida imediatamente. O juiz será o guardião. Como ele é um cavaleiro famoso e experiente, não fará uma decisão injusta. A batalha é anunciada, e a garota começa imediatamente com sua varinha de fogo, atirando flechas flamejantes no MC. Para uma criança de 11 anos, sua velocidade de conjuração é muito rápida. Mesmo assim, o herói tem a vantagem e ativa seu poder de vento, desviando as flechas. Usar o ar para desviar as chamas foi uma jogada muito inteligente. Irritada, ela diz para não subestimar seu poder mágico. Ela não vai perder. Mais uma vez, ela lança um feitiço de fogo, desta vez mais forte. Felizmente, o MC estava pronto e cria uma cúpula de energia para se proteger. Olhando tudo com calma, ele admite que ela é corajosa e realmente impressionante. Para contra-atacar, ele inicia um ritual de energia e pergunta se ela consegue bloqueá-lo. Isso choca o conde, que não esperava que o herói fosse capaz de lançar 2 feitiços ao mesmo tempo. Esse tipo de técnica é super avançado até para magos experientes, quanto mais para alguém de nível 1. No último segundo, ela consegue ativar um feitiço de escudo que a protege de um golpe que teria terminado a luta, mas seu ataque de fogo é absorvido pelo vento. Isso começa a assustá-la, e ela tem que lançar mais feitiços mais rápido. Nesse momento, o herói aparece de perto, segurando seu cajado na frente do rosto dela de forma intimidadora. Isso é basicamente o fim da luta, provando quem é o melhor mago. O garoto está empolgado, enquanto a garota fica sem palavras com o que acabou de acontecer. Ela está furiosa por perder pela primeira vez para um mago do primeiro círculo. Ela grita que foi tudo sorte e que a vitória não conta. Querendo uma revanche, ela diz que não estava em boa forma por um momento. Mesmo assim, o herói concorda porque sabe que o resultado não será diferente. Isso só deixa a garota de cabelo roxo ainda mais irritada, e ela diz que vai vencer desta vez. 5 rodadas se passam, e todas são vencidas pelo Lord Kyle. Não importa quantas vezes ela tente, o resultado é sempre o mesmo. Então ele diz para terminar a luta, já que ela provavelmente está sem mana agora. Ela fica tão brava que começa a chorar na frente de todos. Ela faz uma birra porque não consegue aceitar perder para alguém mais fraco. Infelizmente, o MC a fez chorar. Talvez ele tenha sido muito duro. Naquela noite, o conde lhe dá roupas novas para usar no banquete. É bom se vestir adequadamente, pois é um evento formal e todos estarão arrumados. O cara parece amigável porque, mesmo com a filha chorando, ele ainda convida o MC para jantar. Desde que Kyle venceu Iris, ele parece ainda mais determinado a aproximar as famílias, embora a garota definitivamente esteja odiando o garoto ainda mais agora. Mas o loiro não percebe e pensa, pela expressão dela, que é outra coisa. Ele parece muito experiente em muitas áreas, mas quando se trata de romance, ele não entende nada. No final, sua amiga empregada o ajuda a se arrumar e finaliza tudo. Ele acaba ficando super bonito e elegante, combinando com a roupa. Ao ser elogiado, ele fica ainda mais animado para ir à festa. As pessoas esperavam que Kyle aparecesse, e ele agradece pelo convite. Eles ficam felizes em conhecê-lo, se apresentam e dizem quem são e de quais famílias vêm. O problema é que a princesa está demorando uma eternidade para chegar a esta reunião de família. Como ele a fez chorar mais cedo, o MC acha que ela não vai querer vê-lo de novo. Felizmente, ela finalmente entra na sala e está deslumbrante. Como sempre, ela fica envergonhada ao encontrar o MC novamente. O mesmo acontece com ele. Ele não tem ideia de como agir na frente de alguém tão bonita. É inesperado, porque ele pensou que a amizade deles tinha sido arruinada para sempre. Ela já sabia que o garoto era bonito, mas vestido assim, ele está ainda mais bonito. Agora é hora de todos se sentarem e comerem a comida deliciosa da casa. O MC se senta ao lado de Iris, sem saber se deveria, por causa do que aconteceu mais cedo. Quando ele ativa sua habilidade de intuição, percebe que o nível de relacionamento dele subiu um pouco. Ele não entende como a amizade dele subiu 30 pontos quando ele nem fez nada. Talvez tenha acontecido por causa de um dos traços dela, então é bom estar preparado da próxima vez. Felizmente, a refeição é muito mais agradável do que ele esperava. Até ela age com calma na frente da família, sem ser arrogante. Mas então há um momento em que ela pede ao irmão mais velho para passar a pimenta. Imediatamente, o MC entrega a ela o saleiro mais próximo que ele vê. Nesse momento, suas mãos se tocam, e ela fica completamente sem graça. Nenhum dos dois sabe como reagir, e eles tentam evitar se olhar nos olhos.
Embora o relacionamento deles tenha melhorado, o comportamento da garota de alguma forma parece pior. No dia seguinte, o MC é surpreendido por um visitante que aparece em seu quarto. Lá está a senhorita Iris, bebendo calmamente um café. Ela veio cumprir sua parte do acordo, tornando-se aluna do protagonista. Ela está muito curiosa para saber por que a magia do garoto é tão poderosa para alguém que é apenas nível 1. Seu estilo de magia nunca apareceu em nenhum livro e parece muito diferente do método usual, então ela exige que ele lhe conte tudo o que sabe sobre este novo estilo de magia. Mas ele só a aceitará como sua aluna se ela mudar de atitude. Então ele pede que ela seja mais educada e gentil com outras pessoas, e mais importante, que pense 2 vezes antes de ficar com raiva e sair correndo chorando. Isso a irrita porque nem mesmo o pai dela faz exigências como essa. Então ele explica que sua magia realmente vem de um método único, um que ele mesmo criou. Este método de magia híbrida nunca foi publicado em nenhum lugar do mundo, então não há outro lugar para aprendê-lo a não ser com o inventor pessoalmente. E ele sabe que uma garota inteligente como ela entende o que significa treinar com o Criador. Mesmo depois de pensar muito, ela não encontra nenhuma maneira de argumentar, então aceita seus termos. Astutamente, o MC já havia preparado tudo com antecedência. Ele faz um contrato mágico com as próprias mãos bem na frente dela. Ele tem todas as condições escritas que ela deve aceitar para se tornar sua discípula. Tudo o que ela precisa fazer é usar aquela caneta bonita para assinar. Se o contrato for quebrado, forças divinas garantirão que haja uma punição horrível. Admitindo, ele diz que não teria passado por todo esse trabalho. O próprio conde foi quem deu o contrato ao herói. Após a luta do dia anterior, ele ficou ansioso para que as aulas deles começassem. E se Iris não escuta ninguém, o contrato mágico pode ser usado como um raro tesouro de família. Isso realmente irrita a garota de cabelo roxo, e ela não consegue acreditar que seu pai realmente disse isso. Com raiva, ela sai furiosa, dizendo que vai confrontá-lo e descobrir a verdade. O problema é que, se ela for embora, o contrato deles será cancelado. Se isso acontecer, a magia não será ensinada, e eles nunca mais se verão. Sem tempo a perder, ela tem que decidir se vai aceitar os termos e ser treinada ou sair da sala e nunca mais ver o protagonista. Capítulo 25. Ela precisa decidir rápido se vai assinar o documento ou não. Sem paciência, o garoto não vai aguentar essa cena de choro por muito tempo. Embora o potencial dela seja alto, ele considera desistir por causa da personalidade dela. Afinal, ele precisa de aliados confiáveis, não de alguém que precise de mimos constantes. Depois de hesitar por um longo tempo, ela concorda e diz que vai assinar os papéis. Ela bate o contrato na mesa, ainda irritada, como uma garota mimada. Mas o protagonista avisa que ela deve ler as condições antes de assinar cegamente. Ele explica que Iris será aluna, e ele será o professor neste acordo. No papel, há 7 regras escritas que devem ser seguidas para que o acordo funcione. Ela estava tão nervosa com as punições que nem percebeu que eram exigências bem leves. Mas a 7ª regra é bem rigorosa, e exige que ela lute de verdade às vezes. O herói pergunta por que ela realmente quer aprender magia. Fiel à sua personalidade, ela diz que é porque quer ser melhor que todos os outros. Ela gosta de ser elogiada, e acha emocionante surrar os fracos até que sigam suas regras. Ela quer que as pessoas a admirem, por isso começou a estudar magia. Mas ultimamente, ela também começou a gostar de estudar sozinha, e ver suas habilidades crescerem e ficarem mais fortes é muito divertido. Por causa disso, ela nem percebe quando passa a noite toda lendo livros. É motivador ver o quão competitiva ela é e o quanto ela quer melhorar. Ele confirma que o fator mais importante para se tornar um mago poderoso não é mana. A sede por exploração e a curiosidade intelectual são o que realmente impulsionam a magia. Esses são os talentos de alguém com a habilidade de companheiro de mana. Ela admite que desde que começou a estudar, quis ficar mais forte. E finalmente, ela assina o contrato, concordando em se tornar sua aluna. Com o papel em mãos, o protagonista diz que o acordo é oficial. Sorrindo, ele está animado para começar a trabalhar com a garota ao seu lado, e espera que Iris se torne uma companheira confiável no futuro próximo. Isso a assusta porque ela interpreta essas palavras de forma romântica. Após a conversa, ela sai correndo da sala, envergonhada com o que acabou de acontecer. O garoto realmente deveria ter mais cuidado com suas palavras, especialmente porque ele é bem bonito. Ouvindo isso, a empregada fica quieta no fundo, observando tudo. Naquela mesma noite, o protagonista cospe a água quando ouve uma pergunta sobre casamento. Tipo, ele vai mesmo se casar com a Iris? Quem pergunta é Erziel, que não demonstra, mas parece meio ciumenta. Ele explica que nem quer pensar em casamento ainda, já que tem 13 anos. Irritado, ele diz que todos naquela cidade têm pressa para se casar cedo. O mundo está prestes a acabar, e não há tempo a perder com amor e casamentos.
Então a empregada entende que seu mestre não está pensando em nada disso agora, pelo menos não até ele fazer 18 anos. Do nada, a garota diz que a mãe dela era muito bonita. Então, quando ela crescer e se tornar uma verdadeira jovem dama, ela será bonita como a mãe também. Quando ela sai, o garoto fica sozinho, envergonhado, sem nem ter certeza do que acabou de acontecer. As crianças daquele lugar são bem maduras e já se preocupam com coisas de casamento. Quando ela crescer, será ainda mais bonita do que já é, porque mesmo agora ela é linda. E então ele começa a pensar um pouco mais sobre quem era a mãe de Erziel, uma mulher que originalmente veio de uma família nobre antes de ser vendida como escrava. Infelizmente, o pai e os irmãos dela já morreram, mas a mãe e a irmã estão desaparecidas. A garota está definitivamente preocupada, mas provavelmente se sente culpada demais para perguntar ao amigo sobre isso. Mesmo assim, o garoto decide que um dia, ele deveria investigar isso. Alguns dias se passam, e finalmente, é hora de voltar para casa. A família de Iris está no portão, despedindo-se elegantemente. Estranhamente, a garota gostaria que o professor tivesse ficado mais alguns dias em sua casa. Felizmente, no próximo mês, ele voltará para ensinar a magia que prometeu. Mimada como sempre, ela diz que da próxima vez que ele voltar, ela nem vai se dar ao trabalho de abrir a porta. Mas enquanto ela diz isso, ela desmaia no chão com uma dor de estômago intensa. Essa era uma das regras do mestre. Pense bem antes de ficar com raiva. O pai dela avisa, dizendo que ela precisa se acalmar até a dor passar. Infelizmente, não funciona, e ela passa horas com dor porque agiu de forma mimada. De longe, soa como música aos ouvidos do garoto, já que ele meio que se beneficia da situação. Assim que ele volta da cidade, percebe que seu irmão mais velho veio vê-lo. Ninguém menciona os estoques de grãos para a grande fome que está por vir. Inteligentemente, ele confia nos instintos de seu irmão. Seu irmão também comprou um pouco com seu próprio dinheiro, algo como 1000 vezes mais mercadorias do que o garoto comprou. Mesmo que ele perca todo esse dinheiro, ele não vai se preocupar ou culpar ninguém. Nervoso, o herói sabe que não vai perder dinheiro algum e que, na verdade, vai fazer uma fortuna enorme. Em um campo de treinamento, o Marquês está afiando suas habilidades com a espada. De repente, seu filho aparece com algumas toalhas para ele se secar. Então o Marquês, curioso, pergunta como foi a viagem, e acontece que foi bem confortável. Acontece que o velho recebeu notícias do conde e descobriu que seu filho vai ensinar magia. De certa forma, essa experiência vai ser muito boa para o garoto, e ele deve dar o seu melhor como professor. Ainda curioso, ele pergunta se o conde mencionou mais alguma coisa. Um casamento foi mencionado, mas, felizmente, a família deles não tem essa tradição de forçar isso tão cedo. Nem mesmo os mais velhos da família são casados, então o mais novo não precisa se preocupar ainda. Como ele esteve doente por tanto tempo, ele precisa se apressar e recuperar o tempo perdido, e o pai diz que será ele quem cuidará de toda a questão do casamento. Isso é um grande alívio para o garoto, já que ele não será mais impedido por coisas irritantes como essa. Guardando a espada, o Marquês diz que nunca planejou forçar seu filho a um casamento político, especialmente porque ele mesmo nunca se casou oficialmente com a mãe do garoto. Tristemente, ele admite que ela nunca quis isso. Quando estava grávida, ela disse que estava feliz com as coisas como estavam e não queria nada formal. Ela não queria se estressar com o status e estava bem sendo apenas a mulher dele. Até os amigos dele aprovavam o relacionamento deles. De alguma forma, ela se sentia culpada e achava a situação meio errada. Ela disse que não precisava de um título formal contanto que tivesse seu marido e filhos para cuidar e que era trabalho do homem protegê-la e a quaisquer filhos que tivessem. Por amá-los tanto, ele promete que fará isso e lhes dará todo o amor que tem. Mesmo que não tenha feito muito por seu filho até agora, ele o apoiará da melhor forma possível. Ele também promete apoiá-lo em tudo que ele quiser daqui para frente. Isso choca o jovem, pois é estranhamente inesperado ver aquele velho rabugento agindo como um pai sentimental e carinhoso. Além disso, se o protagonista se casar com a filha poderosa de outra família, isso poderia causar um grande conflito. O velho valoriza a família acima de tudo e quer evitar problemas como esse. E por enquanto, é importante manter a imagem de garoto inocente por mais um tempo. Encerrando a conversa, ele diz que precisa voltar a estudar na biblioteca. A cena toda foi super estranha, e o jovem nem o chama de pai. Olhando para o pingente, ele se pergunta se a mulher ainda guarda algum ressentimento. Andando pelos corredores, o protagonista pensa em tudo que acabou de ouvir. Ele se lembra que deveria ter mencionado o saque que conseguiu na masmorra. Ele disse ao seu guardião para não relatar nada ao Marquês até que ele tivesse a chance de explicar. Ele nunca pensou muito sobre isso, e agora é hora de ir para a biblioteca, sem medo do futuro. Nesse momento, ele esbarra direto em outro nobre andando pelo corredor. Na sua frente está o terceiro filho da família, Duque.
O estranho é que ele parece ter crescido desde a última vez que conversaram. Embora seja 2 anos mais novo que o protagonista, sua constituição é muito mais parecida com a de um cavaleiro. Há até rumores de que o garoto se tornou recentemente um guerreiro de baixo escalão. Duke está surpreso porque a última coisa que ouviu sobre seu irmão foi que ele não podia nem sair do quarto. Felizmente, essa restrição foi suspensa e suas contribuições foram reconhecidas. Mas Duke ainda não confia nele e acha que tudo isso é apenas algum tipo de esquema. Isso irrita o protagonista e dá início a essa espécie de rivalidade. O terceiro irmão odeia genuinamente o protagonista porque sua mãe morreu do estresse de dar à luz Kyle. Quando ele entrou no quarto, a única coisa que pôde ver foi o corpo da mulher, já frágil e completamente esgotado. A única coisa que Kyle conseguiu dizer foi que a velha morreu antes dele. Obviamente, isso fez Duke explodir. Ele o jogou contra a parede, xingando-o sem parar. A mãe dele se preocupava com Kyle o dia todo porque ele não parava de causar problemas. Ele estava sempre arrumando briga e tentando roubar dinheiro de casa para se divertir como um pirralho nojento. Dizendo que o protagonista foi o responsável pela morte da mãe deles, os dois começam a discutir sobre o que aconteceu. Kyle se defende, dizendo que está basicamente em estado terminal e sempre é culpado por tudo. Chorando, ele pergunta quem o trouxe ao mundo com um corpo tão fraco. Isso é o suficiente para irritar Duke, e ele dá um soco. Kyle cai no chão e fica lá, incapaz de se levantar. Inclinando-se, Duke diz que segurou sua raiva enquanto a mãe deles estava viva, mas não mais. E ele diz que não gostaria de um irmão como Kyle, nem em outra vida. Todas essas memórias voltam lentamente para o protagonista. Infelizmente, ele percebe que este conflito não será fácil de resolver. Duke continua insistindo que conhece a natureza podre do garoto melhor do que ninguém, e ordena que ele nunca mais apareça na casa principal, basicamente ignorando as regras. Mais uma vez, Kyle diz que o chefe da família suspendeu as restrições e lhe deu acesso a toda a propriedade. Então, todo snob, ele pergunta se Duke realmente acha que é melhor até mesmo que o chefe da família, o Marquês. Totalmente irritado, o guerreiro cerra os punhos, prestes a dar um soco brutal. Nesse momento, a briga é interrompida por Adolf, que aparece na hora perfeita. Ele dá um sermão em Duke, dizendo que não se bate na própria família, mas Duke está com tanta raiva que não consegue se desculpar com Kyle. Ele poderia, mas prefere simplesmente ir embora primeiro. Observando-o se afastar, Adolf pergunta de onde veio toda essa estupidez. Duke não é assim com todo mundo. É por causa do passado trágico de Kyle. Agindo de forma meio suspeita, Adolf se aproxima do garoto e diz que confia nele. Além disso, Adolf tem ensinado esgrima a Duke, e está desapontado que Duke seja apenas mediano. E ele sabe que Kyle é um mago poderoso com muito mais potencial do que Duke. Como se estivesse jogando xadrez, Adolf diz que pode deixá-lo no banco se ele atrapalhar. Encerrando a conversa, Kyle diz que precisa ir para a biblioteca para continuar estudando, e suspeita que seu irmão não seja apenas um guerreiro normal, mas alguém com talento oculto. Adolf não é do tipo que se importa com a família, e não se daria todo esse trabalho apenas para provocá-lo. No jogo, Duke nunca sobreviveu à rebelião, não importa qual rota você escolhesse. Talvez haja algum segredo sobre ele que ninguém sabe. Então a história muda para uma pequena cidade tranquila no meio da floresta. Lá, o guardião está andando com um pacote nas mãos. Ele diz que Kyle se comportou muito bem na viagem e fez o que todos queriam, mas o Marquês quer saber se mais alguma coisa aconteceu no caminho para a cidade. Isso coloca o guardião em uma situação difícil, porque ele não sabe se deve falar ou guardar segredo. Mesmo assim, ele permanece leal ao garoto e diz que apenas alguns pequenos monstros apareceram. Com o guardião viajando ao lado de seu filho, o velho pode sempre relaxar nessas viagens. Por um momento, ele decide colocar os desejos de Kyle em primeiro lugar e guardar o segredo. Acontece que ele foi àquela cidade para encontrar seu pai. Os dois passam um bom tempo conversando enquanto pescam, colocando o papo em dia. Rumores de que o protagonista amadureceu já chegaram à vila. Isso deixa o guerreiro feliz, e ele elogia o quão responsável seu protegido se tornou. Originalmente, ele planejava cumprir seu dever como guarda e depois voltar para os cavaleiros, continuando sua carreira. Mas algo mudou recentemente, e isso deixou quieto. Talvez os planos do garoto tenham mudado, mas ele ainda não tem certeza. No acampamento, o protagonista diz que a espada velha do guerreiro é fraca e precisa ser substituída. Se ele colocasse toda a sua força em um golpe, ela definitivamente quebraria porque a lâmina é muito frágil. Ele sabe disso porque estudou um pouco, e um mago precisa saber o básico. Mesmo tendo aprendido tudo isso jogando no passado, ele consegue dizer quando alguém precisa de uma espada nova. Como ele é apenas um guardião, ele nunca teve a chance de ganhar uma nova lâmina por mérito. Sorrindo, o protagonista diz que Leon é seu cavaleiro e merece esse tipo de coisa.
Isso atinge o loiro bem nos sentimentos. Ele nunca tinha ouvido palavras assim do Marquês. Embora seja leal ao velho que lhe demonstrou confiança, ele ainda não consegue se encaixar com os nobres. Seu pai sabe que ele sempre foi do tipo que pensa antes de agir, e tem certeza de que seu filho vai resolver as coisas. Antes de seu filho se tornar um cavaleiro, eles eram nobres, mas não tinham dinheiro para pagar um tutor. Felizmente, quando tinha 15 anos, ele entrou na academia apenas por sua habilidade. No fundo, ele provavelmente já sabe o que quer fazer. Ele só não descobriu completamente ainda. Eles não precisam se preocupar, pois o Marquês não é o tipo de pessoa que exige pagamento. A avaliação está correta. Ele é o cavaleiro pessoal do garoto, e se importa muito com ele. Nesse momento, um peixe morde a isca e começa a puxar. A noite cai no palácio, e Adolf está apavorado com alguma coisa. Ele quer saber se Kyle aceitou a oferta de recrutamento do irmão bonzinho. O guardião mente dizendo que não aceitou e diz que ficou surpreso que Abel sequer quis falar sobre isso. Ele também diz que foi assustador, já que nunca teve esse tipo de conversa com ele antes. Para o chefe do crime, o irmão é apenas um aproveitador tentando fingir que se importa. Afinal, quando Kyle estava doente, Abel nem se importava que ele existia. Adolf pensa sobre isso, irritado por quase ter seu recruta roubado. Com Jerome morto, ele não pode se dar ao luxo de perder ainda mais força no exército. Mesmo que seja apenas um garoto no primeiro círculo, ainda é melhor que nada. O garoto sabe que nenhum deles apareceu em sua vida quando ele estava doente, e a aproximação de Abel é muito mais óbvia, deixando claro que ele vê o valor do garoto. Para sobreviver e derrotar as forças do mal, ele precisa do poder daquela família de espadachins. Adolf começa a se perguntar por que eles estão comprando tanto grão da fazenda na cidade vizinha. Eles explicam que o garoto comprou para fazer pesquisa mágica, mas ele não entende por que o cavaleiro também comprou. Fingindo que não se importa, ele diz que é bom que Kyle esteja se concentrando em estudar magia. Para o vilão, é bom que o garoto cresça forte para que possa ser útil mais tarde. Depois de pegar um livro em suas mãos, ele diz que precisará ir embora. Ouvindo tudo isso, a empregada estava parada na porta observando por uma fresta. De repente, Daisy aparece, dizendo que não se tornou espiã por escolha própria. Ela explica que sua família foi feita de refém, e o chefe do crime é uma pessoa horrível. Sem dizer muito, Erziel diz a ela para nunca mais mostrar o rosto na frente de Kyle. Honestamente, a empregada parece sortuda por não ter nenhum familiar vivo para alguém usar contra ela. Essa frase mexe com a garota, e ela só consegue ficar quieta. Já que ela tem seu animal de estimação e seu senhor, ela sente que está cercada de amigos agora e não mais sozinha. Ela acha que seria muito difícil pedir a seu mestre para procurar sua família desaparecida, e ela sabe o que acontece com as mulheres vendidas no mercado. Se Kyle não a tivesse salvado, teria sido ela. Seu principal objetivo é se tornar poderosa para honrar as pessoas que a salvaram. O garotinho está treinando sua habilidade de fogo enquanto a empregada observa de longe. Ele dispara rajadas de chamas em um alvo de palha. O golpe é tão forte que explode o alvo e espalha detritos por toda a arena. O ataque já está no segundo círculo de magia, e sua proficiência está em 100%. Ela se aproxima toda feliz porque seu amigo está dando tudo de si no treinamento de magia, mas ele ainda precisa ir a uma cidade chamada Preenus para recrutar um novo talento. O loiro fica irritado e não quer ir para essa cidade de jeito nenhum. O lugar é conhecido por bebida, jogo e coisas ainda mais pesadas. Preenus é uma cidade de entretenimento e prazer que é basicamente fora de série. Da última vez que o protagonista esteve lá, ele jogou no cassino, perdeu todas as suas roupas e fugiu antes que pudesse ser vendido no mercado de pessoas. Desta vez, ele quer ir lá por outros motivos, não apenas por diversão e jogo. Mas o objetivo é ainda pior porque a arena é uma área proibida. Irritado, ele ordena que Kyle fique na mansão e não fuja para a cidade. Sendo esperta, a empregada pensa em colocar remédio na sopa do homem para fazê-lo adormecer. Isso vai ser um grande problema para o protagonista, que não pode perder mais tempo com isso. Ele só tem uma chance de rastrear os movimentos da pessoa com precisão. Cira é o protagonista jogável. E como personagem principal, ele tem atributos muito bons. Sua força já está provada. E se o protagonista conseguir recrutá-lo, será uma grande ajuda contra o mal. O problema é que o garoto está dentro da arena subterrânea na cidade do cassino. De um lado estão os campeões invictos da arena. Do outro, a espada demoníaca faz sua entrada. Ninguém consegue acreditar que aquele garotinho magro é o famoso de quem todos estão falando. Embora pareça fraco e esquelético, ele pode derrotar qualquer um usando apenas aquela espada. Dizem que a personalidade do garoto muda no momento em que ele toca na arma. Ele avança direto para os homens, e eles começam a correr. Como um psicopata, ele diz que nenhum deles sairá vivo e imediatamente derruba um.
Com a arena inteira ficando respingada, ele pergunta quem é o próximo. Escolhendo um alvo, ele começa a cortar tudo que vê pela frente. Como esperado, a espada demoníaca consegue mais uma vitória insana. Tudo que ele consegue pensar é em matar os outros e derramar ainda mais vermelho por toda parte. De repente, ele larga a espada e desmaia no chão, mentalmente esgotado. Ele passa seus dias trancado em uma jaula, sendo observado por todos. Parece que ele está prestes a desmaiar e talvez até morrer. Eles o deixam para se recuperar sozinho, já que seu corpo ainda não se desenvolveu completamente. Para todos, é chocante que um garoto tão jovem seja tão bom com uma espada. Sua história é desconhecida, e ninguém sabe de nenhum parente vivo. Ele tem a mesma idade do protagonista e está na arena, conhecido como a espada demoníaca. Se ele se juntar à equipe, ele se tornará um grande talento. A família está tendo um banquete incrível com todos os tipos de carne. Os amigos continuam brincando e acabam deixando o loiro totalmente confuso. Naquela mesma noite, eles saem sorrateiramente de seus quartos antes que o guardião acorde. O plano parecia perfeito. Agora eles só precisam correr pelo corredor e desaparecer, mas então o guarda já está acordado e quer saber por que estão tentando fugir. Ele é tão perspicaz que percebe que eles colocaram soníferos em sua comida. Nem faz sentido ele ainda estar acordado, já que aquela pílula poderia derrubar qualquer um por horas. O loiro pergunta o que eles planejam fazer depois que escaparem da mansão. Como empregada, Erziel deveria ter impedido o Lorde de fazer esse tipo de coisa. Mas, defendendo-a, o protagonista diz que foi ele quem a convenceu, então ela não deve ser culpada. Ultimamente, a segurança na cidade do jogo piorou desde a última visita deles. Hoje em dia, é um lugar violento, e não é seguro para garotas jovens andarem por lá. Embora o protegido dele seja tão forte, ele poderia destruir a cidade sozinho. Mas é exatamente isso que o herói quer, causar uma grande cena. Sendo honesto, ele diz que não consegue fazer isso sozinho e quer destruir a arena com as próprias mãos. Seu plano é libertar todos os gladiadores mantidos lá, e ele precisa de ajuda. É repentino, mas ele vem pensando nisso há um tempo e não suporta ver crianças sofrerem. Isso realmente atinge o loiro, que acha que é uma boa causa. Alguns dias se passam, e eles se encontram dentro de um cassino. Em uma mesa de blackjack, o protagonista acerta um Royal Straight Flush. Com uma mão boa atrás da outra, o Lorde continua ganhando na mesa. Antes de entrarem no cassino, o loiro não deixou Erziel vir com eles nesta missão. Infelizmente, eles não podem ir direto para a arena. Eles terão que atrair o inimigo para fora. O filho do Visconde aparece. O nome dele é Shirata. Com 1 tonelada de dinheiro, ele quer jogar um tipo diferente de jogo com a aposta máxima. Pegando a dica, o protagonista pergunta se há algum tipo de jogo que seja um pouco mais divertido como em Sangue e Gritos, e é exatamente isso que está alguns metros abaixo de onde eles estão. O plano do protagonista é ganhar algumas rodadas primeiro para deixar o amigo deles de bom humor, e depois perder tudo no final. Shirata fica um pouco inquieto porque ouviu rumores de que o garoto havia mudado, mas, não, ele ainda é o mesmo. A notícia de que Kyle estava vindo se espalha, e o Visconde fica sabendo na hora. Provavelmente nada. Ele está aqui apenas para jogar e gastar dinheiro. Então Shirata tranquiliza seu pai, dizendo que pode lidar com isso e controlar o otário sozinho. Sua teoria é que o protagonista se cansou de fingir ser bonzinho e fugiu de casa para jogar. O plano dele é arrancar até o último centavo do jovem. Não é qualquer um que consegue entrar naquele lugar, e ele age como se estivesse lhe fazendo um favor. E, sim, isso definitivamente deixará o Lorde feliz porque tem tudo o que ele quer. O plano está indo ótimo. E o garoto parece animado. Mas ele não diz que está animado porque está prestes a destruir aquele lugar inteiro.